Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Quem é de Deus, fica de pé. Que bom que você veio nesse dia que é do Senhor. Regozijemo-nos nele. Povo alegre, feliz. Que bom que a pandemia está no finalzinho. Glória a Deus pela tua vida. Que bênção vocês aqui. Cadê o pastor Beto? Beto, branqueou mais, hein, pastor Beto? Tá igual o meu já. Glória a Deus. Só povo bonito. Por que tem tanta gente do lado esquerdo aí e pouco do lado direito? O negócio de esquerda aí tá por causa do café, já sei. Muito bem. Glória a Deus por cada igreja aqui representada, cada família. Os mineiros lá de Planura estão aqui com a gente, de Conceição das Alagoas. Tem gente de Rio Preto, de Monte Aprazível, de Olímpia, de Guaraci. Glória a Deus. Quanta gente boa. Tanabi está aqui também. Glória a Deus. Aleluia. Monte Aprazível. Quem mais? Nossa, Nipoã, fruto lá da pastora Mercedes, pastor Júnior, né? Glória a Deus, quanta gente boa. E vai melhorar. Muito bom. Melhor começo continua sendo oração. Então Lucas, meu filho caçula, vai vir aqui orar e abençoar nós. Gente, quando ele vem aqui, vocês não sabem, a mesa de casa, o chocolate é de primeira, a comida é de primeira, e os dois mais velhos já reconheceram que não tem jeito mesmo, é o caçulinha e etc. Amados, o dia vai ser maravilhoso, e eu gostaria muito que você não se cansasse, porque nós temos 8 palestras de primeira linha, cujo propósito é nos preparar para um ano de colheita de maravilhas que vai ser 2022. Nós vamos, o tempo perdido aí por causa da pandemia, nós vamos recuperar tudo. E olha, vai ser uma velocidade com eficiência, com eficácia, e vai ser muito bom o ano de 2022. E essas palestras é um alinhamento para preparar nosso comportamento, nossa postura, para que tudo vá bem em 2022. Eu já te abençoo em nome de Jesus. Obrigado pela equipe técnica, pela equipe de louvor, pela dança, pelo Vitor e os cinegrafistas e pela nossa equipe de cozinha. Vocês vão comer uma comida hoje deliciosa. Amém. Papai do céu, querido Deus, Santo Espírito, nós queremos clamar a sua presença, Deus. Queremos, Deus, entrar, Deus, neste santuário diante de Ti. Queremos, em nome de Jesus, Pai, declarar que o Senhor é o principal convidado e nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor para que o Senhor alinhe o nosso coração conforme a Tua vontade, que o Senhor alinhe o nosso comportamento. Para isso nós queremos ouvir, Deus, queremos que o Senhor nos ajude, Deus, a estarmos atentos. Desde já, Pai, eu quero abençoar cada ministrador que vai estar neste altar, para que a gente possa, Deus, absorver, Deus, a direção que o Senhor quer nos dar, Deus. Nós queremos, Deus, trilhar nos Teus caminhos, Pai, por isso queremos ouvir a Sua voz, queremos, Deus, receber as Suas instruções para caminhar conforme a Sua vontade, Pai. Então fala conosco, Deus, nós estamos aqui por esse propósito. Fala ao nosso coração, nos ensina, Pai, nos ensina, nos mova, nos molde, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te amamos e clamamos, Deus, vem neste lugar e trabalha neste barro, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos, cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Deus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, aleluia, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Cante os reinos, declare. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer, aleluia, Rei dos reis, Senhor dos senhores, te adoramos nesta manhã, Pai, pra dizer que tu és aleluia. o Senhor. Te convidamos aqui, Rei dos reis, fique à vontade entre nós. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Pai. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Agora fez comigo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo. Cante, declare isso ao Senhor Jesus. Inteiro, faço tudo, Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chamar, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, diga, santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor, santo, Senhor, santo, santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória,
Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quero ouvir a igreja. Quem já pisou. Exaltar e agradecer que seja teu nome. Te adoramos na beleza da tua santidade, Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é porque nada e nem ninguém pode nos calar, nada pode nos deter. E nós vamos declarar isso agora, amém? Onde estão os adoradores do Senhor nesta manhã? Aleluia, glorifica o Rei dos Reis. Cante. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? E se eu subir aos céus, aleluia, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, acabou. Me ausentar do teu olhar, Jesus. Me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Aleluia. O Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei. Adorar. Aleluia. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Eu sei que lá estás. Se eu mergulhar, no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. erga suas mãos e cante. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões
voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Declare: minha força vem do Senhor. Oh, glória a Deus. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Possamos continuar com o nosso coração quebrantado, com a nossa boca aberta, louvando e adorando ao Rei dos Reis. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Que bom que vocês estão aqui, preparados para momentos especiais, para um novo tempo. Por isso que a palavra renovo foi muito bem escolhida, e ela veio sobre nós lá na África, quando nós todos estávamos reunidos, orando, preparando-nos para um ano grande de colheita, fantástico, maravilhoso, que Deus nos preparou já para 2022. Todas as conferências aqui, que serão de top, de gente que entende das coisas, nós demos cada tema para cada pastor que tem o perfil do tema, que já faz aquilo, que tem a percepção disso daí. Então, todas elas serão cheias da graça. Pedimos que você tenha paciência, porque são 8 ministrações, e até de noite nós vamos estar aqui, vai ser um pouco cansativo, mas a prioridade é o reino, por isso que você está aqui. Eu queria, por favor, que os de Nova Mutum ficassem em pé. Glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos. Agora os de Monte Aprazível. Quanta gente. Aleluia. Seja bem-vinda. Que bom. Que bom. Muito bem. Agora de Guaraci. Guaraci, igreja de Guaraci. Aleluia. Beto, Fátima, que bom que vocês estão vivos. Olha, com uma amiga aí, membra, líder lá da igreja, com certeza Guaraci é do Senhor. Cadê Planura? Os que gostam de pão de queijo. Aleluia. Jerônimo, Isabel, pastores amados. Mas tem também Conceição das Alagoas. Que bom. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Deus tem feito grandes coisas. Cadê o nosso representante de Rondônia, Porto Velho, pastor Carlos? Aleluia, glória a Deus. Olímpia, pastor Marcos e o time dele aí, glória a Deus, Deus abençoe. Pastor Marcos, já pode vir para cá, que você já está na nossa lista. Tanabi, cadê Tanabi? Aleluia, casal bonito, cheio da bênção, estão num prédio novo lá. Bebedouro, pastor Diego, família, olha quanta gente boa. Bebedouro é do Senhor Jesus. Cadê Embaúba?
aquele povo bonito de Embaúba. Aleluia! Pastor, fica de pé. Vocês acreditam que esse jovem bonito, cheio de vida, novinho, se aposentou? Que vergonha! Eu falei para ele, cria vergonha e vai trabalhar, só vê se vai aposentar nessa idade. Ó, glória a Deus pela tua vida. Muito bem. Cadê o pessoal da pastora Nilza? Por favor. Aleluia. Igreja fiel, bonita, igreja festiva, sempre tem festa lá, sempre tem alegria, tem dança, tem comida boa, que bom. Pessoal dos predinhos, tem alguém dos predinhos? Que pena, ninguém. Muito bem, os de Barretos, fica de pé por favor. Aleluia, que bom, Deus abençoe, glória a Deus. Rio Preto, falta Monte Azul também, aleluia, Rio Preto, que bom, que bênção. E esse time estava aqui ontem à noite também, isso é vitória. Monte Azul, aleluia. Essas duas, uma é guarda-costa da outra, a outra é guarda-costa da outra, e elas vivem muito bem, se dão bem, que bom. Olímpia 2, cadê? Aleluia, Deus abençoe vocês. Falta alguém? Alguma cidade? Muito bem, estamos completos, e o dia vai ser muito cheio da graça do Senhor, e o louvor foi maravilhoso, e nós vamos começar pelo pastor Marcos. Pastor Carlos, vem cá que você vai abençoar o pastor Marcos. Ele quer ser abençoado, ele já está abençoado. Se você estender tua mão e abençoá-lo também, vai ser muito bom. Aleluia. Pai, aqui nesta hora, Senhor, nós queremos te apresentar a vida do pastor Marcos Minari. Que ele seja a boca de Deus, Senhor, nesta hora. Que o Senhor use a vida dele poderosamente para nos abençoar, Senhor. Que nós venhamos ser, Deus, nesta hora, sensível à tua voz. Que nós possamos, Pai, ser cheio da tua presença, ser impulsionado, Senhor, a viver a tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor. Usa a vida dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e o abençoamos, agora e para todo sempre. Você que crê, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor bem forte. Bom dia, queridos. Opa, o volume está alto aí, né? Nós vamos se adaptando em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui de manhã. Glória a Deus. Então vamos lá. Tem uma missão muito importante e nós estamos aptos a cumpri-la em nome de Jesus. Foi-me dada a responsabilidade e o privilégio de poder falar a respeito de uma ministração que fala de experiências pessoais, emocionais e também de liderança. O versículo tema, eu queria que você abrisse no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4, é um texto muito conhecido, que fala a respeito da função dos presbíteros e da forma e a maneira e o jeito que Deus estabeleceu para que a gente pudesse exercer um ministério tão especial. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, frisando novamente, como Deus quer, não por ganância, mas por boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão uma coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Aleluia, amém. Nós vivemos um tempo da igreja, querido, que o galardão para muitos foi substituído pelas bênçãos terrenas. Isso é um problema sério, porque eu estou trocando investimento que é eterno por coisas passageiras. O próprio apóstolo Paulo disse que vão existir coisas que vão ser
ser provadas pelo fogo, algumas palha, feno, madeira, que não vão resistir à eternidade, e outras, efetivamente, que vão ser apuradas, refinadas e vão ficar ainda melhor, como metais preciosos de ouro, prata e assim vai. Esse texto ele traz uma forma e uma maneira da gente enxergar o nosso trabalho presbiterial, o trabalho de apacentamento, e nós vamos falar um pouco disso. O primeiro tema que nós vamos discorrer aqui é a respeito da diferença entre autoridade e autoritarismo. Se a gente for ver a respeito da autoridade, fala de alguém que tem um pseudo-poder, que exerce uma influência sobre um povo, sobre um assunto a respeito de governo, alguma instituição, até mesmo eclesiástico. E o autoritarismo, que é quando a pessoa toma uma postura completamente diferente, ao invés dele ser um exemplo de serviço, um exemplo de efetivamente de cuidado, a pessoa impõe o seu cargo, e geralmente isso acontece por gatilhos de medo, de recompensas e outras coisas que não são o foco da questão da autoridade. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto aqui, é que efetivamente o pastoreamento de ovelhas, né, que foi usado aqui como um gatilho, ontem quando o pastor Leandro estava pregando e o André também, eu estava pensando na questão do rei Davi, né? E naquele texto diz que ele lutou, quando ele apacentava as poucas ovelhas do seu pai, com um leão e com um urso. Eu fico imaginando que lugar que é esse, que os predadores naturais são leões e ursos. Eu falei, puxa vida, cara, mas que loucura, né? Talvez alguém possa dizer assim, um azar do caramba. Talvez a pessoa possa dizer assim, não, isso aí é um exagero. Talvez você olhe para um tipo de situação onde você compara o que você está fazendo versus as lutas que você enfrenta a algo desproporcional. Quando a gente lê esse texto, soa desproporcional. Você fala, puxa vida, o pastor já não basta cuidar, zelar, ainda Davi teve que se empenhar em enfrentar predadores que são extremamente nocivos. Uma coisa é você tentar uma cobra, né, tentar manipular uma cobra, um animal pequeno, mas esses animais que foram descritos no texto, eles eram animais de grande porte. Aí eu estava pensando nisso, aí Deus ministrou no meu coração ali e falou o seguinte, só que é o seguinte, essa luta e essa dificuldade foi o gatilho, foi o trampolim para que Deus pudesse escolher ele para grandes coisas. Então às vezes quando você vê no teu ministério que existe uma coisa desproporcional, né? Existe uma luta muito intensa, existe uma demanda, né, muito grande, e você olha e fala assim, por que parece que é tão pouco aos olhos humanos, mas as lutas cotidianas são tão grandes, querido? Com certeza, se você tiver uma mente equilibrada e sadia, isso vai te transformar num trampolim para algo que Deus vai fazer na tua vida. Às vezes nós não conseguimos compreender, né? O próprio texto diz que Davi foi escolhido e Deus tirou ele por detrás das malhadas para que ele pudesse ser rei em Israel. Então essa questão da liderança, ela tem a ver muito com o cuidado e com o zelo das coisas que às vezes elas não têm um grande significado para o indivíduo, para o homem, mas tem um profundo significado para Deus. Davi, antes dele ser rei e prestar conta a Deus do seu reinado, ele tinha uma missão do pai, e nessa missão do pai, ele tinha que prestar conta das ovelhas para o seu pai. Então de alguma maneira, o próprio texto bíblico diz, né, que Deus pega, né, ele fala para a gente ser fiel no pouco, e sobre o muito, ele colocaria. Então essa forma de Deus ver coisas diferentes do que a maioria da gente, dá a condição de às vezes a gente avaliar os negócios ou o que a gente faz, ou por um olhar espiritual, onde eu sei para quem eu faço, ou por um olhar, né, secular, que eu falo, pô, não tem relevância. A primeira coisa que a gente tem que entender nesse texto, qual é o tipo de prestação de conta, e para quem eu vou prestar conta. E eu vejo aqui nesse texto do apacentamento, né, uma forma, e aqui diz como Deus quer, qual é a vontade de Deus, qual é a forma de Deus agir. Quando Jesus, ele estava preparando, que Jesus nunca ocultou, ele disse, o Filho do Homem vai ser levantado, vai ser morto, e ao terceiro dia se vai ressuscitar. Só que aquela mensagem era uma mensagem que os discípulos,
eles não queriam ouvir. Você já teve a experiência de ministrar alguma coisa ou para os seus filhos ou para discípulos, ao qual eles ouvem, mas não entendem? A gente fala basicamente do Apocalipse, das pragas, de tudo que aconteceu. Nós vivemos aí, né, como foi anunciado ontem na palavra, uma ponta do que poderá acontecer. Você imaginou tanto de dor e sofrimento que isso causou? Aí você fala, puxa vida, né? Eu não imaginava que seria desta forma, que seria desta maneira. Jesus preparando a sua liderança, Jesus estabelecendo ali patamares de liderança. E ele, nesse texto de Pedro, hoje você vê Pedro pregando isso, mas teve um tempo ao qual Pedro estava sendo preparado, e aí começou os discípulos a serem usados nas suas missões. Eles iam, Jesus disse, vocês vão ser representantes, autoridades do reino, e vocês vão adiante, e vão entrar nas casas, e vão pregar o evangelho, vão expulsar demônios. E aí começou o que, querido? Uma forma de ação pela unção, pela autoridade que Deus havia dado. Aí quando Jesus começou a perceber que no trato com os discípulos, eles começaram a discutir quem seria o maior, que parâmetro que você acha que eles estavam de alguma forma se medindo? Como que se mede quem é o maior? Com certeza o parâmetro ali estava relacionado a feitos, a testemunhos, a forma que Deus usava. Como que as pessoas admiram o homem de Deus? Se você vê um profeta no pleno exercício do seu ministério, principalmente quando ele trabalha nos temas de revelação, as pessoas falam, esse é um grande homem de Deus. Quando você vê um pregador, um preletor, que tem uma capacidade, uma habilidade profunda de compreender a Bíblia, e uma homilética ao tal que a pessoa entende aquilo e fala, de onde que ele tirou isso? Esse é um grande homem de Deus. Quando você vê uma ministra de louvor, ou um ministro de louvor, cantando e parece que o céu se abre, é uma questão muito mais às vezes emocional para alguns do que espiritual. Que voz maravilhosa! Aí as pessoas falam, meu Deus, que pessoa abençoada, que pessoa iluminada. E eu creio que naquele momento Jesus começou a gerir, a administrar esse tipo de comportamento. E ele disse algo, ele falou assim, nesse mundo os dominadores, os magistrados, eles exercem, influenciam e tentam dominar as pessoas por essa influência e por essa autoridade. Aí Jesus disse, mas entre nós não vai ser assim. A régua de se medir, a forma de se enxergar, a autoridade que foi estabelecida, ela traz um patamar, não de imposição, não de julgar, não de você estabelecer dominação. A forma de Deus fazer é baseada no serviço, no exemplo de servir. Aí Jesus chega, ele faz lá aquele ato de lavar os pés, e de repente, querido, talvez a luta, o pastor Luciano Subirá falou um negócio que eu achei interessante. De repente o problema deve ser ocasionado da seguinte forma: quem que vai lavar os pés? Quem que vai fazer o serviço sujo, Jeremy? Não, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí Jesus de repente chega, o maior pega a bacia e começa a lavar os pés. A pessoa fala, pô, não, o senhor não pode, de maneira alguma, não é assim. Então essa autoridade, às vezes, ela é aquela questão assim, hoje eu comecei como fosse uma empresa, né? No chão da fábrica, agora eu sou gerente, então eu posso sentar na janelinha, por quê? Porque eu galguei dentro de uma organização, não é? Um patamar de hierarquia, e hoje eu estou lá em cima. Qual foi o grande problema da igreja cristã? Quando se injetou nela a hierarquia romana, que estabeleceu o quê? Princípios hierárquicos, né? Tem o soldado, agora tem o cabo, vamos falar de uma forma hoje, agora tem esse e tem aquela autoridade. Os primeiros apóstolos, os primeiros bispos, eles eram pessoas simples. Quando Constantino chegou e falou assim, nós vamos estabelecer uma hierarquia romana na igreja, aí começou, agora nós vamos levar a situação, a condição desses líderes a terem propriedades, a terem responsabilidades, e vamos hierarquicamente assumir uma postura de cima para baixo. E nesse texto, Jesus começa a confrontar o coração dos discípulos a respeito dessa posição de uma liderança servidora. Ele falou, peraí, esses dias eu estava lendo um texto, eu não sei se foi o Evangelho de João capítulo 14,
Num capítulo inteiro, querido, Jesus falou meu pai e pai 22 vezes. Eu sou como meu pai, eu vim fazer a vontade do pai, o pai e eu somos um. Eu falei, cara, 22 vezes o rei, o Deus, o Senhor dos senhores, honrando o pai e abrindo mão do eu, falando assim, a minha missão não é minha, é a do meu pai. O que a gente vê hoje, querido? A maioria das pessoas estão buscando uma independência, eles querem não ser dependentes, querem realizar, e às vezes a pessoa, ela tem uma posição de liderança, para que ela possa executar algo que está no seu coração. Eu tenho uma ideia, e aí ela vai manipular, e às vezes ela usa até gatilhos, ela usa formas de ensino, para que convença as pessoas pela alma, pelo coração. Então o texto que a gente começou a ler aqui, trabalha com a questão motivacional do indivíduo. Qual que é a minha motivação verdadeira? O que é necessário? Esses dias eu estava ouvindo uma palavra do Silas Malafaia, eu achei interessante, e ele estava falando de Filipe. Ungir os camaradas lá, vamos pegar os diáconos aqui, vamos ungir os diáconos, né? Homens cheios do Espírito Santo, íntegros, né, que possam fazer o serviço da distribuição da coleta dos alimentos, enquanto a gente vai ensinar a palavra de Deus. Aí eu estava falando a respeito do Filipe. O Filipe foi evangelizar Samaria. Cara, a função do diácono era distribuir alimento. E aí ele começou a evangelizar lá em Samaria. A coisa foi tão impactante, tão tremenda, que os apóstolos saíram, foram para lá. E aí chegou lá, eles tinham pregado o evangelho, mas ainda não havia descido sobre eles o Espírito Santo. Aí foram lá os apóstolos, impuseram as mãos, ou seja, né, o cara podia pensar assim, eu comecei um campo missionário, eu comecei um trabalho, eu evangelizei um povo difícil, o samaritano não era fácil, você sabe disso, que às vezes chegavam os discípulos, os judeus, o samaritano não recebia, não acatava. Filipe foi lá e fez algo além daquilo que era necessário. Aí na hora do batismo do Espírito Santo, mandaram chamar os apóstolos. O Silas Malafaia falou assim, qual que é o líder, que ele vai, abre um campo, e na hora que está tudo pronto, fala assim, agora chama outros pastores para cuidar, que agora a tua missão concluiu. Aí ele estava falando a respeito de ego, de falar assim, se eu plantei, eu tenho condição de colher. Aí Deus pega ele e fala assim, você vai sair daqui, onde você está fazendo cura, milagres, e você vai para um lugar, pregar para uma pessoa, lá no caminho da África, para um eunuco, eu vou te mostrar. O cara sai do nada. Aí eu vejo o que, querido? Que liderança que é exercida aí? A liderança da recompensa, como o texto próprio diz aqui, eu apacento o rebanho do Senhor, por obrigação. A obrigação dele era diaconal. A grande questão, querido, é que às vezes a gente olha e a gente fala assim, o que eu tenho que fazer? Querido, o que eu já fiz na igreja, o apóstolo Maurício sabe, até baixo eu já toquei, era baixo, era líder de louvor, era tesoureiro, era líder de célula, era diácono, era presbítero, fui toda a sequência do que era possível fazer, faxineiro, a minha linha da faxina não era tanto, como eu era contador, fui tudo que você imaginar. Por quê, querido? Porque havia necessidade. E às vezes Deus olha isso. A questão de você entender e compreender essas coisas. Às vezes a gente fica olhando, querido, e a gente olha para a igreja, a estrutura da igreja, e a gente quer parametrizar, não é? Os cargos, as funções, a conta não fecha. Você não pode criar uma função na igreja, porque é necessário ter a função, se não tiver a pessoa que vai fazer. Às vezes o ministério não acontece, por quê? Não porque a gente não quer que o ministério não aconteça, é porque não se levantou ainda a pessoa a fazer. É porque Deus ainda não, né, a pessoa não se sentiu. Então, nessa questão de liderança, é uma coisa muito, muito sublime, a gente tem que ter essa percepção. Esses dias Deus me deu um sonho, eu estou preparando a nosso discipulado lá, para a sucessão pastoral. Eu tenho falado a respeito disso com eles.
dividi as pessoas para ministrar no culto. Falei, ó, eu estou ministrando quase todo culto, vamos pegar, cada um ministra um dia, vamos levantar. Nós abordamos temas, tem dois cultos no domingo, de manhã e à tarde. Aí o que aconteceu, querido? Eu comecei a observar que isso despertou, é natural que desperta no coração das pessoas, quem será o próximo pastor da igreja? Igual Jesus lá, Jesus vai para o céu, vai ressuscitar, quem que vai tocar a bagaça? Aí Deus me deu um sonho, cara. Eu sonhei que eu estava numa viagem, eu falei para os discípulos assim, estou saindo, eu volto, hein? Na hora que eu voltei, queridos, entrei na sala, estava todo mundo ensanguentado, um batendo no outro. E eu fiquei apavorado com aquilo. Aí eu fui ver no mundo espiritual o que estava acontecendo, querido, ataque do inimigo no ego de líder. Aí eu ministrei a palavra, falei, Deus me deu esse sonho, assim, 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 assim. A liderança de Jesus, ela não vai acontecer por imposição de autoritarismo, ela é algo que gera da espontaneidade. Olha o que o termo diz aqui, diz o seguinte, não por obrigação. O maior problema, às vezes, que a gente enfrenta num discipulado, querido, é tentar convencer a pessoa que ela é obrigada a fazer alguma coisa. O que a obrigação, ela traz como contrapartida, quando o cara tem isso? O que eu recebo em troca? Ou ele fica numa intenção de que só faço se eu recebo, ou se eu não fizer eu sou punido. Aí, se nós não trabalhamos a motivação correta do líder, o que vai acontecer? Ou você vai ter que ficar usando o inferno como um agente aí dá o que faz a obra do Senhor relaxadamente, hein? Jesus está voltando, hein? E se ele voltar no dia da tua célula lá e você não está lá, e aí? Você pode usar essa ferramenta. Ou você chega para o cara e fala assim, você vai servir a Deus, Deus vai superabundar na tua casa, não vai te faltar nada. Meus irmãos, vamos ser sinceros, olha para os discípulos, para os apóstolos, a morte deles foi bacana, né? Foi tomando água de coco no termas, né? Pelo bom trabalho desenvolvido. Uma coisa que me deixa pasmo, dos homens nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Quem disse isso? Jesus. João Batista foi preso injustamente, foi condenado injustamente, e literalmente, em tenra idade, ele foi morto por o capricho de um cara que queria sair com a filha da mulher. Devia ter tomado uns goró, Salomé dançou, e ele falou assim, pede, tudo que você quer que eu te darei. Agora eu te pergunto, você acha que essa é uma morte honrosa? Para o mundo não. A gente como crente, querido, quer morrer com 100 anos, não é verdade? A igreja fazendo um culto legal lá, olha, quanto tempo. E aí eu olho para os exemplos bíblicos, eu falo, caramba. Aí eu olho para Jesus, o que me deixa mais irritado, querido, não tinha um quarto para ele dormir, para ele nascer, não tinha estava escrito que ele viria. Então, quando diz que, desde o tempo de João Batista, existe uma violência no mundo espiritual, e aqueles que se empenham, aqueles que lutam espiritualmente vão se apoderar, a gente vê essa briga espiritual acontecendo. E o que está em jogo, querido? Está em jogo o nosso coração. Porque tem hora que você pensa assim, o que eu estou fazendo vale a pena ou não vale a pena? O que eu ganho com isso? O que eu deixo de ganhar? Irmão, se eu fosse medir dinheiro, eu só me ferrei até hoje com o Evangelho. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estou tentando, queridos, dar testemunho do que eu faço. Eu fico muito constrangido, mas às vezes eu preciso falar algumas coisas. Eu lembro quando eu comecei no pastoreio, 2006, eu era o tesoureiro da igreja. Quando eu olho para o Daniel, eu sei tudo que acontece com ele. O tesoureiro sofre, meu irmão, porque o tesoureiro é o cara racional, Ele está fazendo conta de 2 mais 2. Aí Deus fala com o pastor.
Aí você olha assim e fala, oh Deus, e eu? Né? Aí, irmãos, vai. Saímos do prédio lá do centro da cidade, compramos um terreno, fizemos um consórcio. Primeiro mês nós fomos contemplados no consórcio. Nunca vi um trem desse. Só que era 90 mil reais e tinha que fazer um prédio de 600 metros. O João tinha umas ideias loucas, rapaz. O prédio. Eu falava, rapaz, esse homem está louco. Aí fomos fazer o prédio. Aí, irmãos, no processo de tudo isso, acontece o que aconteceu. Financeiramente, tudo um caos. O João caiu, a igreja fragilizada, um problema para gerir, e eu lá, passando esse processo. Aí um dia Deus me acorda de madrugada e fala assim, você me ama? Eu falo, amo. Então você vai vender tua casa. Tinha acabado de fazer, Léo. Casinha novinha, ó. Eu falei, Deus, fala com a patroa, a casa é da mulher, não é minha. Aí a Jana é demais, ela falou assim, falou? Aonde eu assino? Irmãos, e não foi com choro não, e não foi pensando em receber outra melhor não, foi porque eu sabia a necessidade daquele momento, que eu estava no meio, e falei assim, mesmo que eu financiar outra, fazer outra coisa, aí nós fizemos, querido, né? E aconteceu, e as coisas deram certo, e hoje eu moro num condomínio lá em Olímpia, os caras falam, esse pastor está roubando dinheiro da igreja. Eu olho para eles e falo, eles não sabem de nada, eles não sabem de nada do que está acontecendo. Se Deus deu e não deu, querido, morar em condomínio, morar na casa alugada, nossa casa não é aqui, nossa casa, tá? Mas Deus achou por bem acontecer isso na minha vida, e se Ele achou, quem sou eu para desachar, né, apóstolo? Para mim não vou ficar rasgando nota de 100, e aconteceu. Por quê? Porque, queridos, Deus tem que falar e a gente tem que ouvir, e naquele momento foi algo muito forte na minha vida, que foi impactante para o ministério. Então, se a gente olhar a obrigação, que obrigação? Não é obrigação, querido, a coisa é espontânea, é consciência. Se o próprio Jesus olha e fala assim, eu vim fazer a vontade de Deus, o meu Pai. Uma das maiores dificuldades que eu tive na vida, foi de eu ser um órfão, embora meu pai fosse vivo. E a orfandade é complicada. Teve um dia que o apóstolo Gésio olhou para mim e falou assim, rapaz, você luta contra a orfandade, né? Eu falei, luto. Eu olho para os meninos e eu falo assim, rapaz, que privilégio ter um pastor Mauri puxando a orelha. Aí eu tento honrar meu pai, sabe como? Honrar pai, querido, é você melhorar o pai em você. Aí eu falei assim, eu preciso fazer para o meu filho aquilo que eu não tive. E aí você começa a introduzir ensinamentos e orientações. Aí eu entendo por que Jesus, ele deixa isso muito explícito no Evangelho. Ele fala assim, é uma missão, não tem a ver com eu mando e você faz, não tem a ver que eu sou o anjo da igreja, não tem a ver com nada disso, tem a ver em agradar o coração. E o que me assusta nessa geração, querido, é que a coisa que as pessoas querem é olhar para si e falar assim, o que eu estou ganhando com isso? Princípios como honra, obediência, princípios como tantos outros, como você querer agradar o coração, está em desuso hoje. Isso é a essência. O texto diz aqui, como Deus quer, não por ganância, mas com plena, com boa vontade, não dominando, mas sendo exemplo para o rebanho. Exemplo. Eu creio que essa liderança servidora aqui é o maior exemplo, é o maior legado. Eu lembro um dia que o apóstolo Mauri falou um negócio que eu achei tremendo. Ele falou, eu não sei o que ele tinha feito, ele falou assim, eu fico imaginando eu errar e fazer alguma coisa de errado, e a tia Eunice vir e puxar minha orelha e falar assim, eu velhinho já, e ela, você fez coisa errada. Por quê, querido? Porque a tia Eunice era um exemplo de uma mulher valorosa,
de Deus, de alguém com a fé inabalável, que você fala assim, eu tenho referência, tenho pessoas que me dão. Eu olho uma horinha naquela África lá, rapaz, eu falo, esse homem é doido, cara, na África, e eu falo, que exemplo de ousadia, de coragem, exemplo de um homem que está lá vencendo obstáculos. Então quando eu vejo tudo isso, eu falo, puxa vida, nós temos uma referência como liderança. Então não adianta que você pode fazer discipulado, você pode cobrar relatório, você pode fazer o que você quiser, se a tua liderança não for uma liderança de exemplo, você compromete o resultado final, mesmo que as obras elas tenham um fruto, né? Mesmo que as pessoas elas possam desenvolver por si as suas atividades, a essência do coração precisa ser trabalhada. Então é nessa essência, nós vamos falar um pouco a respeito disso, dessas boas características de um líder fiel, né? Como o texto que a gente usou aqui foi aquele que o apóstolo mandou, o Luciano Subirá, ele deixou aqui um exemplo, ele falou assim, ó, a liderança tem que ser algo parecido como uma vela, a gente vai se consumindo para iluminar os outros, é um sacrifício de si mesmo em benefício dos outros. Conforme você se consome, não é? Existe pessoas sendo beneficiadas. Quem que gosta, né, de participar de alguma coisa e falar assim, eu quero chegar no final? Todo mundo que compete para ser o primeiro. E aí Jesus inverte os fatores, fala, a gente é aquele que lança pessoas e abre mão de situações para poder estabelecer um exemplo. Então esse bom líder, ele tem que ter essa condição. Nós investimos a nossa vida, nós investimos o nosso tempo, nós investimos as nossas vontades para que algo de Deus aconteça. Vai haver uma recompensa, vai haver um galardão, sim, mas queridos, nosso exemplo de dedicação, ele é o que motiva as pessoas. E às vezes a gente fala, fulano, ciclano, beltrano, não. Eu brinco lá em casa, eu falo assim, eu olho para o meu pai espiritual, apóstolo Mauri, olho para o Leandro, ele tem, você sabe, ele é um pouco ansioso, né? Então se deixar 3 horas da manhã, ele está me mandando, vamos fazer um encontro. Rapaz, enquanto eu não dou ok, aquele versículo da Bíblia da mulher que importuna o juiz iníquo lá, né? Às vezes eu sinto o juiz iníquo. De 10 horas da manhã, você já falou com a tua mulher? Eu falei, eu tenho que convencer a Jane. Enquanto não é só pregar, tem quem vai fazer comida. Deu 11 horas, ele fala, você já conversou com a tua mulher? Por quê, querido? Ele está a 200 por hora, ele está 1 milhão, e eu estou na minha toadinha lá. Não, eu fico feliz, rapaz, eu gosto. Por quê, querido? É uma pessoa que está se doando, está se consumindo. O trabalho que o Leandro tem feito para o presbitério é algo que é espantoso, de dedicação. Esses dias eu falei, filho, você não descansa, não? Eu falei, toma cuidado com a tua saúde, rapaz. Deu uns puxãozinhos de orelha nele, Mauri. Falei, aí ele falou, estou jogando bola com os caras lá. Falou, pastor, eu fui escondido. Primeiro jogo, você não é o pastor? Eu falei, não tem jeito, filho. E essa questão da saúde é importante. Eu tive uma experiência tremenda nesse Covid. Eu peguei Covid, eu achei que eu ia embora, viu, Mauri? Me deu lá, fiquei 5 noites sem dormir, teve que tomar umas injeções lá de trombose. Eu falei, e aí passei um perrengue. Eu tinha atividade física constante, estava bem fisicamente, mas mesmo assim eu passei uns par de dias difícil lá. Aí eu relaxei, teve um negócio do Covid que fala o pós-Covid e tal, e eu percebi que o meu corpo, eu já estava com muita dor no corpo, e o pós-Covid meu estava demorando, não conseguia fazer atividade física e nada. Aí um dia eu estou lá em casa, querido, e eu tive um sonho. O Betão que gosta do sonho, essa eu não contei para ele. Eu sonhei que eu estava num consultório médico, um relógio grande, e o médico falou assim, tua pressão está 16/10, você não está cuidando da tua saúde. Adivinha o que eu fiz, irmãos? Peguei o João Marcos, eu falei, eu vou contar para você antes, para você não falar que eu sou mentiroso, hein, filho? Ele falou, pai,
O senhor está falando, eu acredito. Eu falei, nós vamos lá medir a pressão. Cheguei lá, estava 16/10. Eu falei assim, rapaz do céu, que loucura que é essa? Aí no outro dia, eu acordei com uma voz me falando assim, fibromialgia. Eu falei, o que é isso aí? Aí fui no médico lá, falei, doutor, está assim, assim, assim. Ele falou, toma esse remedinho aqui que é para fibromialgia. Eu aí falei assim, rapaz, o pai está... Ele é médico dos médicos mesmo. Aí o que aconteceu? O médico falou assim, Marco, o teu remédio de pressão era a tua atividade física, você parou de fazer, a tua pressão subiu. Aí o que eu fiz, querido? Voltei a pedalar, voltei a correr. Por quê? Eu preciso cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, os caras falam, você gosta? Não gosto não, irmão. Não é uma coisa que me dá prazer, falar que é bom. Bom quando você termina e você toma aquela água de coco geladinha, né? Aí você fala, mais um dia vencido, graças a Deus. Mas não é bom não, bom é comer. Vem que você negócio, ai que delícia, bom é comer. Eu pedalei esses dias 5 horas, cheguei em casa, parecia um zumbi, cheio de poeira, mas a sensação, cumpri o meu dever, cuidando do meu corpo, cuidando da minha vida. E teve um testemunho do pastor Luciano Subirá, que eu achei tremendo, no vídeo ele conta, né? Ele estava falando do dia da família, o dia da família. Ele falou que ligou um casal desesperado para ele, falou assim, ô pastor, é o seguinte, o senhor precisa ir agora na minha casa, que eu briguei com a minha mulher, nós vamos separar. Ele falou, agora eu não posso, tenho compromisso. Não, mas você vai deixar eu separar? Ele falou, amanhã no primeiro horário nós vamos conversar. Agora eu tenho compromisso. Mas o que é mais importante do que você me atender no dia que eu mais preciso? Ele falou assim, eu preciso levar minha família para assistir um cinema no shopping. O senhor vai me trocar por um cinema? Ele falou assim, vou, é um compromisso com a minha família, é o dia da minha família. Mas e eu? Ele falou, não, amanhã você vem aqui, a gente conversa. Eu estou com um problema na minha família. Ele falou, justamente, eu estou cuidando da minha família para um dia eu não ficar igual você. Aí o que ele falou que eu achei interessante? Ele falou assim, perdi o casal. Aí no outro dia ele ligou para o cara, falou, doutor, você não ia vir aqui de manhã para conversar? Ele falou, não precisa mais. Ele falou, está magoadinho? Você estava ontem desesperado? Ele falou, não, nós já acertamos. O que aconteceu? Ele falou, pastor, eu vou te contar a verdade, eu estava com a raiva do senhor, que eu voltei as pazes com a minha mulher, para falar mal do senhor, porque não tinha ninguém para conversar. Que pastorzinho, que não sei o que, começou, a mulher parou de brigar, juntou para bater no pastor. Aí no meio da conversa, disse que a mulher falou assim, bem, mas sabe de uma coisa, eu acho que ele está certo, se nós tivéssemos feito o que ele fez, e priorizado o casamento, as coisas funcionavam. Aí ele falou assim, tem coisa, querido, que você não pode trocar o importante pelo urgente, né? O exemplo, uma das questões que foi discutida a respeito dos problemas da alma, nós falamos do corpo. A alma, cara, pastor, geralmente os caras não vão chamar você para comer uma carne, tem uma churrascaria boa aqui em Rio, os caras de Olímpia vêm comer churrasco aqui em Barretos. Eles não vão falar, pastor, vamos comer uma carne? Não, isso aí eu estou precisando de ajuda. Então a gente acaba fazendo um trabalho de psicólogo, e as coisas que vêm até nós são coisas muito cabeludas. Problema sério, grave, e o pior não é o problema, o pior é a disposição de resolver o problema. Às vezes você fala a verdade, a pessoa se vitimiza e ela não toma uma posição. Então o desgaste não é só tentar resolver, o desgaste é saber que o que você fala às vezes não é compreendido, porque na maioria dos casos a pessoa é o problema. E aí você vai com aquela questão, e a tua alma começa a absorver toda aquela energia. E aí a gente começa, de alguma maneira, né, a nossa alma começa a ficar angustiosa, e aí você começa a tratar com um monte de coisas. Se a gente não tiver tempo para nós mesmos, se a gente não tiver um equilíbrio mental, se você não ponderar, não é, a situação e falar assim, tem coisas que somos nós, tem coisas que Deus vai fazer. Teve um pastor que estava ministrando ali no vídeo, e ele falou a respeito disso, das prioridades do líder. Quem que eu vou atender? Se a gente pegar o dia inteiro para resolver problema de apagar incêndio, querido, você não vai resolver problema nenhum, você vai ficar correndo atrás das pessoas.
Muitos dos problemas têm a ver com a vida espiritual, tem coisas que é convencimento do Espírito Santo. Aí é uma questão espiritual, que vai mais de uma ação de Deus, do que efetivamente de um conselho. Então essa questão de corpo, alma e espírito viver em harmonia é o nosso maior desafio. O desafio de você ter tempo para a tua família, o desafio para você ter tempo para atividade física, o desafio principal é a gente ter tempo para Deus. Eu tive um processo de início de depressão, que eu só não fui tratado porque eu era orgulhoso, até comentei com o pastor Marcelo a respeito disso, né? A gente acha que hobby, né, que você ter alguns tipos de sair um pouco da problemática, que não é necessário. Eu não preciso disso, isso aí não é necessário. Querido, nós vamos somatizando as coisas. Eu cheguei para a mulher lá, eu ia fazer uma cirurgia de varizes, ela falou assim: você precisa tomar ansiolítico. Eu falei: o que é isso? É de ansiedade. Eu fiquei com a raiva, eu falei: quem que é essa mulher? Para falar que eu estou ansioso. Eu só estava 3 meses sem dormir direito. Ela não sabia, só que ela é médica. Falou: você precisa procurar um médico aí. Me deu uma diverticulite, que eles falavam que era doença de velho. Com 40 anos de idade, com crise de diverticulite, e um problema terrível. Aí eu não aguentei, falei: Deus, minha saúde. Aí eu entrei num período de oração e falei: Deus, o que eu preciso fazer? Não dá para continuar assim. Eu ficava madrugada, se bobear, eu estava assistindo naquele Fala Que Eu Te Escuto da Universal lá. Você andava para lá e para cá e tal. Aí, irmãos, eu fui orar e fui buscar Deus. Falei: Deus, eu preciso de ajuda. Ele falou: você vai me obedecer? Eu falei: opa, perfeitamente. Eu estava vivendo um negócio onde eu tinha vendido o dinheiro da casa, que o negócio de casa comigo é complicado, tinha colocado no negócio. Aí, e o negócio não estava dando certo. E o não dar certo não é só financeiramente, existia diferenças de gestão. Deus falou: você vai vazar. E o dinheiro que eu pus? Você vai perder. Aí eu fui lá: vou vazar, não quero ficar mais, e quero vender minhas cotas. Não era para vender. Aí o negócio ficou enrolado mais um ano. Eu fui orar, e Deus falou assim: eu não falei para você vender, eu falei para você abrir mão. Irmãos, o dia que eu obedeci a Deus, no outro dia eu dormi que nem uma criança. Tem coisas, querido, que vão ser resolvidas na presença de Deus. O problema é que a gente demora, a gente sofre para depois tomar atitude. Se eu tivesse orado antes, na primeira semana, não precisava chegar e sofrer aqueles meses, aquele desespero, a minha mulher sem saber o que fazer, e dava raiva porque ela roncava, falava: essa bênção ronca aqui, eu dormindo aqui, e eu querendo dormir, e ela roncava gostoso, e às vezes eu cutucava a minha esposa 3 horas da manhã para ela conversar comigo, que eu queria conversar. Ela falava: agora que você está com um problema, né? Quando a gente quer conversar, você não tem tempo. Às vezes ela dormia, eu falando, e eu olhava para ela estava assim. Mas que parceira que Deus me deu, irmãos. Então essa questão espiritual, sabe, ela é uma questão também que está relacionada, não tem como, às vezes a gente como pastor, ainda mais com um trabalho secular, eu sou empresário lá em Olímpia, é difícil, essa pandemia me virou do avesso lá, mas os calos nós já estamos um pouquinho calejados, então a gente aprende, graças a Deus a Olímpia está explodindo de novo, e aí Deus fala: está vendo, é só você ter paciência. Então, queridos, a questão de ser discípulo, né, de ser líder, de ser um pastor, de ser uma pessoa comprometida com o reino, ela demanda da gente uma entrega total por parte
nossa para Deus, e vale a pena a gente crer nisso em nome de Jesus. Sabe, o que nós estamos fazendo tem um valor tão grande, e às vezes a gente não consegue entender isso, né? Às vezes quando se mensura os benefícios do que o mundo traz, com os benefícios do que a gente tem de Deus, e nesse exato momento a gente não tomou posse da investimento ainda. Nós estamos plantando para a eternidade, querido. Vai chegar a hora que você vai ver tudo acontecer, e vai falar assim, graças a Deus que eu fiz isso. Mas enquanto isso não acontecer, nós estamos aqui crendo que temos um propósito de fazer a vontade de Deus. É uma pena que o tempo já está quase encerrando, e eu queria orar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, talvez não consegui necessariamente falar o que eu deveria falar, mas Pai, o Espírito Santo nos ajuda e nos convence. Temos aqui pastores amados, queridos, que têm sofrido, têm padecido, mas também têm experimentado ser, de alguma maneira, cuidados e sustentados pelo Senhor. Pai, nesses dias que estamos vivendo aqui, nós precisamos tanto desse renovo, Pai amado, para que o nosso coração seja alinhado com a Tua vontade. Renovo, Pai, porque nós precisamos, Pai amado, e temos uma missão, Pai. Existe muitas almas, muitas vidas, muitas pessoas que efetivamente precisam de Jesus. Então renova, Senhor Deus, o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa disposição, Pai, nos dá força para fazer o que é necessário. Cuida da nossa alma também, Pai amado, porque às vezes nós estamos sem forças para lutar, a luta de cada dia. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal, e às vezes, ó Pai amado, os males e os enfrentamentos diários, tem sido, Deus, um exercício muito doloroso, Pai. Nos fortalece na nossa alma, Pai, trabalha no nosso coração, porque não tem como fazer a obra de Deus, se a gente, Pai amado, não tiver no coração o desejo de agradar ao Senhor. Então, Pai, trabalha nas nossas motivações, que não seja, Pai, por imposição, que não seja, Senhor, por ganância, que não seja, Pai amado, por nenhuma ameaça, mas seja liberal, seja de bom grado, seja espontâneo, seja para como o Senhor quer. Então, Pai, nos molda segundo a Tua vontade. Tira, Deus, tudo que há em nós que nos prejudica de caminhar no Evangelho, e coloca, Pai amado, aquilo que é a Tua vontade em nós. Fortalece aqui cada pastor e pastora, cada líder, Pai. Pai, nos capacita, Senhor Deus, de alguma forma e de alguma maneira, de fazer a Tua vontade. Pai, eu entrego, Deus, esse testemunho, esse breve relato, essa ministração, e que ela sirva, Deus, para motivar e para ajudar o Teu povo, Pai amado, a partilhar um Deus que tem nos dado muito mais do que a gente precisa, e tem sido fiel em momentos tão cruciais da nossa vida. Eu Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Dois. Que palavra gostosa. Pastor Marcos, a tua fala que talvez não tenha atingido, atingiu sim, foi bênção, exemplo de persistência, de liderança, e a gente louva a Deus pela tua vida, da pastora Jane, e toda aquela equipe grande de líderes que você tem lá. Para quem não sabe, a igreja de Olímpia hoje é o maior terreno, é o maior prédio de todas as muitas que nós temos. E além do terreno, depois eles compraram mais, ampliaram mais, fizeram um barracão lá no fundo, onde tem almoço, etc. E a cidade mudou, a cidade de Olímpia mudou. Talvez você lembra da festa do folclore, do Curupira, que era o dono da cidade. O Curupira vazou, Jesus hoje é o dono da cidade. As coisas mudaram muito. Hoje o evangélico é respeitado, é admirado pela posição, pela postura da igreja de Olímpia. Então tem sido realmente maravilhoso. E
Mas eu queria chamar a pastora Fabiane aqui, mas enquanto ela sobe, eu queria que você ficasse de pé um minutinho, só para a gente movimentar as pernas, o braço. Se você passou desodorante, você pode levantar o braço assim, mexer assim, etc. Para circular um pouquinho, mexe as pernas, dá um tapão aí no teu amigo do lado, para ele ficar bravo. Glória a Deus. Deixa eu contar uma historinha lá da África. A Priscila, jovem nossa aqui da dança, foi conosco para a África. Eu quis honrá-la e dei uma palavra para ela numa igreja que estava lotado de gente. Calor de 50 graus. Sem ar-condicionado, logicamente, sem janela, sem porta, tudo fechadinho, aquela igreja simples. E de repente ela fala: amados, levanta suas mãos, seus braços para adorar a Deus. Gente, você não sabe que coisa que aconteceu. Quase que eu falei: abaixa. Falei para ela: você nunca mais peça esses amados africanos levantar o braço na hora do culto. Mas deixa eu te contar, nós temos alguns minutinhos ainda, deixa eu contar um negócio que você vai dar risada. Porque o pastor Marcos estava falando da pastora Eunice. Muitos dos senhores não conhecem a pastora Eunice. Ela faleceu há pouco tempo atrás, está lá no céu, mas foi um grande exemplo de mulher santa, que ela fiscalizava, ela pregava, ela evangelizava, ela fazia de tudo. E o meu nome estava no livrinho, no caderninho dela de oração. Pode sentar agora um pouquinho? E um dia, uma dança maravilhosa aqui, um louvor maravilhoso, um culto maravilhoso, e de repente uma jovem bonita, que mudou de cidade. Espero que ela não esteja ouvindo aí, mas ela falou: pastor, depois do culto eu queria conversar com o senhor um pouquinho. Pois não. E acabou o culto, um monte de gente veio para conversar, né? E eu fui, falar com ela ali na sala pastoral: vamos entrar. Ela falou: não, pastor, deixa eu para o final, pode atender os outros, eu não tenho pressa. Agora, o pastor sempre tem umas luzinhas vermelhas que acendem. Uma luzinha vermelha acendeu, né? Fiquei um pouquinho preocupado, né? Uma jovem bonita. E todo mundo foi embora, atendi todo mundo e ela sentadinha. Daí, chegou a vez dela. Eu abri a porta, entrei e fiz sinal para ela entrar. Normalmente, com uma jovem bonita, né, com uma senhora, a gente não deixa a porta fechada. Mas ela entrou e fechou a porta. A segunda luzinha vermelha acendeu. Mas falei: bom, mas tem essa porta aqui que vai para... está aberta, né? Menos mal. Mas ela foi lá e fechou a outra porta. Uma terceira luzinha vermelha acendeu. Daí eu falei: ó, fica à vontade, pode sentar. E sentei no sofá. Ela pegou, veio e sentou no sofá ao meu lado. Uma quarta luzinha vermelha acendeu. E eu fiquei, preocupado. E de repente, com toda a inocência e pureza de uma jovem abençoada, ela falou que gostaria de orar por mim, que Deus pediu para ela orar por mim, e fazer um momento profético ali. E eu: amém, que você mandar. Então, pastor, por favor, ajoelhe aqui, né? Eu ajoelhei de frente para a porta, e ela pegou aquele véu da dança e pôs por cima de mim, né? E eu com 4 luzinhas vermelhas acesas, né? E daí ela pegou, ajoelhou na minha frente. O véu que me cobria, ela cobriu também ela. Ela encostou a testa dela, porque eu estava de 4. Ela encostou a testa dela na minha testa, com o véu coberto. E eu falei: meu Deus, se a tia Eunice entra aqui, eu estou perdido. Eu olhava no vão da porta assim, e ela começou a orar, aquela oração bonita, mas eu nem escutava a oração dela. Eu olhava debaixo da porta. Eu falei: se a tia Eunice aparecer, eu pulo para cima. Não estava preocupado com a Marta, estava preocupado com a tia Eunice, né? E eu olhava lá, e ela encostada aqui: Senhor Deus, abençoa o apóstolo, Senhor, abençoa sua família. Que pecado, gente. Olha, 4 luzinhas vermelhas acesas em vão, né? Na pureza, ela orou, abençoou. Graças a Deus, tia Eunice não entrou e deu tudo certo. Jeromim, vem cá abençoar a nossa amada pastora Fabiane. Pastor Júnior, nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui, por tudo que vocês têm feito naquela cidade, em Ipuã, Polônia. Olha, está faltando Jales, Fernandópolis, Cosmorama, Votuporanga e Mato Grosso. Vocês têm que... continua, viu? Tem nos alegrado e alegrado o coração de Deus esse trabalho que vocês têm feito lá. Gente, a pastora Fabiane é
é um foguete, 220 por hora, e tem agitado o reino espiritual, uma mulher de Deus, e você vai concordar com o pastor Jerônimo e vai orar por ela também. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, quero abençoamos, Deus, a pastora, que a graça do Senhor esteja sobre ela. Use-a, ó Deus, com toda a graça para nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia, amados, a paz do Senhor, a cada um que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los. Eu confesso que as pernas estão tremendo, mas faz parte. E eu quero começar esta manhã abençoando a sua vida, da maneira como eu tenho começado os meus dias, como eu comecei a minha caminhada com o Senhor, e graças a Deus, eu não sei fazer de outra forma. Fecha os teus olhos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ah, Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é com cada um de nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é aquele que fala, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que confirma dia após dia os nossos passos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amados. Eu quero falar nesta manhã, o tema da minha ministração é sobre a mentalidade inovadora, uma mentalidade renovada, né? Diante de tudo que nós temos vivido, né? Cada um de nós aqui temos caminhado, temos caminhado com tempos diferentes, com tempos ministeriais, tempos de conversões diferentes, tempos ministeriais diferentes, e nós temos trazido para tudo que nós vivemos de 2020 para 2021, procuramos não fazê-lo, mas em tudo que passamos uma sobrecarga emocional, física, como pastores, como líderes e de toda a nossa caminhada. E o que nós precisamos, isso não é apenas para um tempo pós-pandemia, isso sempre foi bíblico, sempre foi escrito pelo nosso Senhor desde os tempos passados. Nós precisamos de uma mentalidade inovadora, nós precisamos desta renovação do Espírito Santo nas nossas vidas. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, a parte A, o sábio Salomão, ele nos deixou ali escrito que assim
como você pensa, assim você é. E olhando isso, trazendo isso para a liderança e a nossa liderança no reino do Senhor, há um temor dentro de nós. Porque se os nossos pensamentos não estiverem alinhados com os pensamentos do Senhor, muita coisa dos propósitos de Deus não experimentaremos e não levaremos aqueles que caminham conosco a experimentar. Mesmo que estejamos fazendo como muitos fazem, mesmo que estejamos copiando maravilhosos modelos que deram certo, nós não podemos deixar em momento nenhum dos nossos passos com o Senhor e no nosso chamado ministerial, na nossa liderança, nós não podemos deixar esta renovação, essa mentalidade ser renovada para inovarmos no reino do Senhor. Obviamente que nesse público que eu estou, todos entendem que para isso acontecer, ou isso acontecendo na minha vida, não significa que eu precise jamais mudar, modernizar algo da Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia é atualíssima e nós sabemos disso, mas eu estou falando da renovação. Tudo se inicia, gente, tudo na nossa vida se inicia com o pensamento. A cultura e o valor da igreja local tem a ver com a maneira de pensar da liderança. No vocabulário do nosso amado apóstolo, ele diz que a igreja local, ela tem a cara do seu pastor. Por quê? No básico do básico, nós vamos organizar literalmente uma igreja física, estruturada conforme nós pensamos. Então, até a maneira de organização das cadeiras, a maneira de pôr um vaso, de ter um vaso ou não ter, estou falando do óbvio. Ela vai ter uma identidade do pastor local. Por quê? Conforme ele pensa, ele faz, ele executa. E esse texto, se nós saltarmos para Isaías 55, quando Deus, através do profeta, fala assim, os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos. Então eu preciso temer e tremer diante desta verdade. E daí, como alcançarmos os pensamentos de Deus para estarmos alinhados, para estarmos retos diante desse propósito, diante desta vontade do Senhor para a sua igreja. Também aprendi com um grande homem de Deus, o pastor Osni, que as nossas preocupações em relação à condução da nossa liderança e a condução de uma igreja, ela tem que ser totalmente voltada e lançada no Senhor, as nossas ansiedades, os nossos medos. Por quê? Porque a igreja é do Senhor. Então ele tem a forma, ele tem o jeito, ele tem a resposta, ele tem a maneira de conduzir e realizar e consertar e reparar e desconstruir e construir todas as coisas. Por isso que o pensamento do líder
precisa dessa renovação diária. Não é temporal, não é temporária. Esta renovação diária, para que desta forma nós venhamos fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. A mentalidade inovadora, ela deve ser adquirida pela liderança, porque um risco que nós corremos, grandioso, é que quando nós chegamos no Senhor e nascemos de novo, nós mergulhamos nessa renovação. Nós mergulhamos nas curas, nós mergulhamos nas libertações, nós mergulhamos na transformação de vida, no abandono das práticas pecaminosas, mas aí e daí nós crescemos. E aí o Senhor começa a confiar os seus filhos a nós. O Senhor começa a confiar a parte da sua igreja a nós. E o desequilíbrio, tanto em não crescermos, quanto em crescermos e abandonarmos a pureza de um coração como de uma criança, esse desequilíbrio pode brecar a renovação do Espírito em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos impedidos, talvez porque entramos, como o pastor Marcos Minari citou aqui, todos nós, humanamente falando, nos desgastamos, passamos por perdas, estresse terríveis ministeriais. E quando pendemos para a síndrome ou para a ação do espírito de burnout, que nos leva a um estresse profundo, aonde nós estamos mecanicamente fazendo as coisas, fazendo a obra de Deus, mas não estamos com esta renovação, com esta mentalidade inovadora. Você sabe o que acontece? Nós estamos indo adiante e o Espírito Santo, em algum momento, ficou para trás, porque o deixamos. Então, toda liderança, ela precisa, com essa mentalidade inovadora, de estabelecer princípios de cultura. Ela precisa ter princípios culturais para a sua liderança local, para a sua liderança do reino. E um pensamento, eu quero citar aqui 4 pensamentos que nós precisamos. Se hoje você, por algum momento, por alguma circunstância, por algum acontecimento, chegou aqui e não está vivendo algumas realidades que eu vou citar aqui, nós, além de recebermos toda a informação e conhecimento para aplicarmos nas nossas igrejas, o Senhor vai trazer e ativar hoje a renovação e a inovação na nossa mentalidade, em nome de Jesus. Eu proclamo isso sobre a sua vida, na autoridade que me foi confiada nesta manhã sobre você, para ministrar a palavra para a sua vida. Então, um pensamento que eu preciso ter para caminhar como líder, como sendo líder nesse equilíbrio da pureza, de ser como criança e da maturidade ministerial. Eu preciso pensar em delegar funções. Eu preciso pensar com tranquilidade, com leveza, que eu
tenho a responsabilidade outorgada por Deus em empoderar pessoas que caminham comigo, distribuir compromissos, distribuir responsabilidades, confiar. Não controlar estas pessoas que eu estou delegando, que eu estou distribuindo algo da parte de Deus que está sob a minha liderança. Eu quero compartilhar com você aqui rapidamente uma experiência pessoal e eu vejo esse desenvolvimento de maturidade ministerial em nós, em Monte Aprazível, acelerado da parte de Deus, porque Ele tem pressa. Nós chegamos no Ministério Iamir há 12 anos atrás e chegamos pequenos, infantis ministeriais. Havíamos acabado de receber a expulsão de um ministério, perdidos, feridos, doentes, e de imediato nos foi confiado a obra de Deus para prosseguirmos. E nesse processo fomos sendo curados, fomos sendo libertos de muitos sentimentos que entraram no nosso coração e desenvolvendo, sendo purificado a pureza que foi manchada pelas dores, pelos acontecimentos ministeriais e também desenvolvendo a maturidade. E no decorrer, segundo, eu não tenho ao certo aqui, terceiro ano desta caminhada já no Ministério Iamir, nos procura um líder que na época era meu cunhado, e ele nos procura para estar conosco no ministério. Olha que bom, né? Família, um líder maravilhoso, abençoado. Detalhe, ele estava com a assinatura ao lado do papel que foi usado para nos expulsar do antigo ministério. Nós éramos ainda em número no Ministério Iamir pequenos, menores do que hoje, e os que estavam ali conosco eram aqueles que tinham vindo, na sua maioria, do ministério anterior, e a igreja esbravejou, não vai aceitar, não vai aceitar, não vai aceitar, e nós guerreamos e aceitamos. Trouxemos para perto, acolhemos, cuidamos, curamos, e no nome do Senhor Jesus, e passamos nessa mentalidade inovadora, a confiar a uma pessoa que, aos nossos olhos de líderes, talvez alguém aqui, não sei, não confiasse nunca mais. Passamos a confiar funções ministeriais. Em todo o processo que esse hoje pastor, e é pastor do nosso presbitério também, pastor e mestre, em todo esse processo, ele foi desenvolvendo, o Senhor foi nos curando, o Senhor foi nos enraizando, o Senhor foi continuando uma história que havia sido abortada por acontecimentos passados, e hoje, exatamente hoje, Ele é o nosso braço direito, supervisor, mentor da célula dos discipulados e é o líder total e absoluto da escola bíblica. Filho, é um filho. E eu queria que de fato mesmo, louvado seja Deus por isso,
né? A glória toda dele, mas que você aplaudisse um pouco mais e olhasse, você que está aqui à minha direita, lá atrás, o pastor Cidinho está aí. Fica de pé, pastor Cidinho. Esse é o nosso filho. Aleluia, glória a Jesus. Então não tenha medo de dar espaço. Não tenha medo. Nossa, mas você vai confiar em alguém que te expulsou? Gente, foi terrível. Terrível. Família virou só Deus sabe. Eu lembro, assim, uma particularidade. Naquele ano que aconteceu a expulsão, a minha mãe tinha acabado de adquirir a casa nova, construiu, fez uma mesa imensa para o Natal, para a família. 3 meses antes, recebemos a carta de expulsão. É porque, e agora o Natal? Eu falei, agora o Natal eu quero ir para Natal, eu não vou sumir daqui. Mas você é pastor. Eu falei, me dá um tempo, eu preciso respirar, em nome de Jesus. E no tempo oportuno, Deus fez todas as coisas, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, pastores, não tenha medo. Talvez estejam com você covardes, talvez estejam com você em comportamentos incrédulos. Dê espaço, dê crédito, ganhe tempo, gaste tempo, caminhe mesmo com pessoas, invista, isso é a mentalidade. Vamos ver aqui, o que Jesus fez com 12 desacreditados, 12 que talvez pela sociedade imerecidos. Então, talvez você esteja aí com dificuldade na sua liderança, né, de receber, de aceitar, de distribuir, e isso não me faz, né, senão eu nem exporia essa situação aqui, óbvio que com a permissão do pastor Cidinho, mas isso não me faz ficar em momento algum, nem a mim e nem o pastor Júnior, meu esposo, que eu esqueci de falar, que é o mais lindo da Alta Araraquarense, e isso não nos faz ficarmos com o pé atrás em relação ao pastor Cidinho. Um segundo pensamento, e isso aqui, gente, é equilíbrio. Vamos somar aqui num subtítulo da mentalidade inovadora. Eu e você precisamos de equilíbrio. Um segundo pensamento que nós precisamos ter é investir. Investir financeiramente e não gastar. Investimento é diferente de gasto. Tudo que você faz na obra, tudo que você faz na igreja, para aumentar prédio, para novos, e nós temos propriedade, nós temos autoridade para falar isso aqui para vocês. Pensa num homem que eu tenho a honra, além de ser esposa, de estar ao lado em um dos homens mais cheios de fé, que é o meu esposo. Louquérrimo. Saímos de uma igreja, prédio físico, que cabia 150 pessoas, com 180 dando um público de culto, e saltamos para um prédio onde hoje o espaço físico é de 800 pessoas, sem nenhum tostão no caixa. E o Senhor, Deus, tem misericórdia. E o Senhor falava, esteja ao lado, auxiliadora, uma adjuntora que lhe seja idônea. Eu falava, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Deus honrou. Inicialmente, R$40 mil de reforma, sem dinheiro no caixa, sem endividamento, sem dar problema para o presbitério, sem dar nenhum pedido de cobrança, e para a glória de Deus, é o 4º ano que estamos nesse prédio.
glória, aleluia. Isso foi investimento. Não adianta, dá-me filhos, se é um espaço que não cabe. Eu estava observando aqui dos que estão conosco, muito, assim, em números pequenos, nós temos mais de meia dúzia que estão conosco, não são dos que vieram de outro ministério, que se converteram nesse prédio novo. Talvez, quem sabe, não sei, suposição minha, conjectura minha, mas talvez passassem lá no prédio anterior, vissem a igreja abarrotada. Ah, não, vou em outra igreja, não cabe, vai ser apertado, vai estar calor, e não sei o quê. Então nós temos que investir com sabedoria, com fé, com responsabilidade, com seriedade, mas nós precisamos, não é gasto, nós precisamos investir. Passado alguns anos, fomos em um dos encontros aqui, em Barretos, fomos chamados pelo pastor Leandro e pelo apóstolo a uma proposta de nos confiar em Tanabi. Há dois dias anteriores a esse, um dia aliás, na sexta-feira, era um sábado de manhã, na sexta-feira à noite eu tive um sonho que eu era transportada de Monte Aprazível e eu saltava em um terreno em Tanabi. Eu sabia que era Tanabi. E no sábado de manhã o apóstolo fala isso, nos propõe junto com o pastor Leandro. Irmãos, de novo, tinha dinheiro no caixa? Não. Reforma, aluguel de salão, mudança de prédio, envio de liderança. Eu pensava, eu orava, isso aqui é minha muita particularidade. Eu falava, ó, Deus, o apóstolo, eles são loucos. Nós somos novinhos, nós somos bebês, eles ficam confiando essas coisas grandes para nós. Ah lá, Tanabi funcionando, Nipoã, da mesma forma. Fomos procurados por um grupo de pessoas, começamos uma obra lá, Célula General Salgado, Célula Neves Paulista, tudo isso, gente, óbvio que vocês sabem, é investimento, vai dinheiro. Eu insisti para o tesoureiro estar aqui hoje, mas ele não veio, gente, tá? A segunda tesoureira, segunda tesoureira está aí. Então, às vezes a tesouraria, óbvio, né, que conhece toda a realidade financeira, ela apavora. Mas quando aqueles que caminham com você, você está distribuindo, você está dando espaço, você está empoderando aquelas pessoas, eles veem os frutos do seu penoso trabalho e em detrimento a isso, eles caminham ao seu lado. E eu lembro que o Felipe falava, pastor, não estou vendo nada, nem a nuvem do tamanho da mão de um homem, mas estou junto. E chegamos juntos, chegamos até aqui, glória a Deus por isso, aleluia. Eu preciso fazer uma observação. É óbvio que talvez você me ouvindo aqui fala, gente, uau, 12 anos de ministério, que é isso? Né? Uma implantação, uma extensão do reino. Óbvio que nós gastamos algumas coisas, óbvio que nós erramos em algumas coisas, óbvio que nós caímos em algumas coisas, porque para irmos atingindo o equilíbrio da pureza de uma criança e da maturidade, nós vamos errar, isso é natural. Hoje nós estamos preferindo, como temos aprendido com o apóstolo Mauri, nós estamos preferindo hoje, como inteligentes, nós aprendemos muito com os nossos erros, mas hoje nós estamos preferindo a sabedoria e aprender com os erros dos outros e errarmos menos, amém? Terceiro pensamento que nós
precisamos ter com a mentalidade inovadora. Ver possibilidades na crise e não enxergar os problemas. Não há outro caminho para a liderança se ela não enxergar possibilidades quando ela estiver diante do mar, quando ela estiver diante do Rio Jordão, quando ela estiver na terra dos gigantes. Se ela não ver ali, se ela não tiver uma ativação da mentalidade renovadora do Espírito Santo, se ela não tiver esse equilíbrio da pureza, porque quando os que são da minha geração de convertidos conhecem, acredito que todos aqui, óbvio, né? Nós temos quase 2 décadas e meia de convertidos, então a gente canta, né? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Olha, você viu, Zanza, como eu sou ousada? Canto aqui sem instrumento, menina. E cantar isso é fácil. Quando nós estamos diante do mar e não podemos atravessar, se não tivermos a mentalidade, se nós não tivermos a mentalidade inovadora, nós não vamos aguentar. Quando somos abalados por uma liderança que talvez por permissão de Deus, por propósito de Deus ou não, nos procura e fala, olha, vou caminhar em um outro lugar, e talvez você não esperava, não contava com isso. Quando nós nos deparamos, como agora há pouco disse, com as questões financeiras que abalam a maioria das pessoas e apavoram a maioria das pessoas, principalmente nesse tempo pandêmico que nós vivemos, de decretos, de abrir e fechar igreja, de corrermos atrás as igrejas que não tinham, de conta bancária, de Pix, para que se perpetuasse, se prosseguisse a fidelidade dos fiéis. Quando o problema, a crise chega na tua vida pessoal, a perda de alguém muito próximo a você, um problema conjugal, um problema de ordem familiar, o problema financeiro, pessoal e particular, se nós não tivermos a mentalidade inovadora, nós somos sucumbidos, nós somos engolidos pela serpente. Por que nós precisamos investir em pessoas, investir tempo, investir a vida em pessoas? Porque se um líder, ele chega à liderança em desequilíbrio, ele é mais imaturo do que maduro, ou ele é mais maduro do que puro, quando ele enfrenta eu não vou pedir para levantar a mão, tá bom? Mas quando ele enfrenta uma crise, ele não consegue ver possibilidades de saída, ele não consegue ver possibilidades de socorro de Deus. Então a primeira coisa que esse líder em desequilíbrio faz é pedir um tempo do ministério. Quantos pastores em seus gabinetes ou WhatsApp já receberam dos seus filhos, dos seus líderes, uma mensagem, eu preciso de uma pausa, eu preciso de um tempo? Quantos pastores já receberam?
Por quê? Porque aquela pessoa, por alguma circunstância, ela está em desequilíbrio emocional, em desequilíbrio espiritual, em desequilíbrio físico. Ela está, gente, misericórdia, que o Senhor nos guarde e guarde todos que estão debaixo da nossa liderança. Mas essa síndrome de burnout sempre existiu, mas está em alta. Infelizmente, lá para o inferno está na moda esse pico elevado de estresse, esse pico elevado de pânico. Não é só para os membros. Tendo visto os suicídios dos pastores, o interromper de ciclos ministeriais. Eu lembro de uma vez. Lembre-se que eu estou falando de desenvolvimento, mentalidade inovadora e desenvolvimento de equilíbrio, pureza e maturidade. Eu lembro de uma vez, numa das crises que eu e o Júnior enfrentamos com o nosso filho ainda vivo, e eu saí numa madrugada para buscá-lo, achá-lo em Rio Preto, e retirá-lo de dentro de um camburão, porque ele tinha desacatado os policiais. Eu lembro que quando retornamos para casa, da forma mais terrível, levando ele embora, eu não dormi o restante da madrugada, e eu esperei dar 8 horas da manhã, e eu mandei uma mensagem para o apóstolo. Eu falei: querido, eu não posso prosseguir meu ministério. Eu não consigo mais. Emocionalmente, eu não tenho cabeça, eu não tenho estrutura emocional. Eu falei, aí contei o que havia acontecido, ele ouviu, e ele falou assim: Fabiane, pega um dinheirinho, vai no shopping tomar um café. Não me deu bola. Sabe por quê? Na bagagem, na experiência, na sabedoria, na seriedade, o que ele estava vendo? Eu falar para Deus: ó aqui, ó. O Senhor não me ama. O Senhor não me ama. Birra de algo sério, gente. Era problema grave. Não era brincadeira, mas o Senhor, com aquelas crises familiares, o Senhor estava nos forjando para algo maior, o Senhor estava nos forjando para algo melhor, o Senhor estava nos forjando para novos tempos, para investimentos no reino. O quarto pensamento que nós precisamos ter, inovador, para a vida ministerial, é o pensamento de inspiração e não pensamento de motivação. Qual é a tendência de uma liderança? Motivar, vamos, você consegue, você vai dar certo, olha, faça isso, faça aquilo. Eu posso fazer a obra motivado por algumas coisas? Posso. Mas se eu não estiver inspirado para fazer aquilo que me foi confiado, eu vou no meio do caminho abandonar, porque a motivação, eu preciso de um motivo, eu preciso pensar que eu vou ter um resultado fazendo aquilo externo. A inspiração é algo que vem de dentro.
A palavra inspiração, no grego, no original, ela significa pneumo. E ela vem dos pulmões, ela vem de dentro, ela vem do ar. Então, se eu não estiver inspirada, se eu não tiver inspiração, são 12 na Iamir, 4 no outro ministério, 16 anos já como pastores, eu vou querer, gente, não está bom uma igreja? Uma só, um lugar só. Tudo bem para muitos aqui, jovem, 48 anos, mas para alguns... E fisicamente, 48 não são mais 38 e nem 28. Então nós começamos com 20 filhos, saltamos para um prédio, fomos para 200 filhos, estamos passando de 300 filhos ministeriais. São 300 fraldas, 300 mamadeiras, lavar, passar todas as roupinhas, ensinar um descer do colo, o irmão mais velho, e ajudar o mais novo. 30, não era melhor? Não. Para quem tem a mentalidade inovadora, dá-me filho, senão morro. Eu quero Deus. Eu tenho a fome do céu, eu tenho fome de almas, eu tenho sede daquilo que Deus ama. O sábio ganha almas. E isso tem que ser por inspiração, porque é muito lindo a gente ver uma reunião de liderança, deu 100 pessoas, um culto na Santa Ceia, nossa igreja lotada com visitantes, mas no dia a dia, se eu estiver apenas motivado a ter pessoas, motivada que pessoas se convertam e não inspirada para aquilo, eu não tenho condição, eu me desgasto nisso. Mas quando eu sou inspirada por aquele que ama vidas, quando eu sou inspirada, eu sou renovada, rejuvenescida, fortalecida e restaurada para cumprir o meu chamado. Glória! Aleluia! Amados, a nossa inspiração é o Espírito Santo, o reino de Deus. Qual que é o nosso problema de liderança? Qual que é o nosso problema, nossa dificuldade em liderarmos? Lógico, gente, que tem problemas, tem pessoas, tem problemas. Mas qual que é a nossa dificuldade? É que a gente cresceu e a pureza da dependência do Senhor ficou para trás. A pureza da fé pura, da fé do impossível, da fé do incrível, aquela pureza ficou para trás. Então, desta forma, não há renovação, não é você, ninguém consegue uma mentalidade inovadora se não tiver diuturnamente um relacionamento vívido com o Espírito Santo. Ele não tem que ser, ele é meu amigo, aleluia. Ele é meu consolo, aleluia. Ele é o meu pai, aleluia. Ele é o meu dono, aleluia. Não, o Espírito Santo, nós temos que caminhar nesse equilíbrio a ponto dele se tornar tudo na nossa vida. Tudo.
a ponto de cada dia, daquele dia, desse dia, eu e você estarmos totalmente dependentes dEle. Aí Ele vem, aí Ele fala, aí Ele ordena, aí Ele comanda, aí Ele põe as coisas no lugar. E aí, sabe o que acontece? O fardo se torna leve e o jugo suave. Eu quero convidar você, nessa manhã, a fechar os teus olhos. Diante desta ministração, ótimo, ótimo. Antes, por favor, bem lembrado aqui, olhem para mim. O apóstolo está falando aqui. Há alguns anos atrás, para nós encerrarmos e já orarmos, há alguns anos atrás, chegou-me, o Senhor trouxe até nós uma filha daquele antigo ministério. E ela chegou, igual nós saímos, ela chegou cheia de feridas, arrebentada, também tinha sido expulsa do seu ministério, parece que o ciclo era meio que o mesmo, e ela chegou, e eu sou cafezeira, e eu acredito que todo presbitério já sabe, então eu falei, bom, o que eu vou fazer, né, para cuidar? Eu vou marcar um café com ela numa loja de conveniência lá em Monte Aprazível. E nós começamos ali nos cafés o discipulado. E dali, com essa mentalidade inovadora, surgiu um evento evangelístico que se chama Café com a Pastora. No primeiro ano, nós conseguimos levar 20 mulheres para tomar um café comigo e ouvir a palavra do Senhor. No segundo ano, 2 eventos naquele ano, um com 50 mulheres e o outro nós fizemos a família tomando café com a pastora, com 100 pessoas. E há alguns anos já, esta realização, agora na pandemia, novembro de 2020, permitido, viu gente? Diante do decreto, obviamente, nosso espaço físico comporta 130 mulheres para tomar um café com a pastora. Amém, queridos? Eu queria que antes de nós orarmos, também você olhasse lá para o fundo. Ela está de pink e aquela quem Deus usou, pode ficar de pé, aquela quem Deus usou para eu me inspirar no café com a pastora é minha filha Renata. Vamos aplaudir o Senhor. Vai surgir um livro, viu? Um livro de testemunhos, Café com a Pastora. Ore por isso em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra esta manhã, Senhor, foi entregue. Mas nós queremos essa ativação. Nós queremos, eu te peço em nome de Jesus, a ativação do Senhor em cada mente de cada líder aqui neste lugar. Senhor, o Senhor conhece tudo de nós e sabe tudo de nós. O Senhor sabe e entende perfeitamente os nossos desequilíbrios. Se temos estado, Senhor, imaturos, se temos estado, Senhor amado, como aquele filho mais velho na casa do pai, só fazendo coisas, Deus, cansados, exaustos, estressados, aborrecidos, desanimados, não inspirados e desmotivados, que nesta manhã, Senhor, nós queremos te pedir o teu abraço de amor. Nós queremos te pedir, Senhor amado, que as tuas mãos de graça e misericórdia hoje
nos leve para o centro da tua vontade e ative em nós a mentalidade inovadora, a renovação do teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria te convidar para nós encerrarmos a se colocar de pé e adorar o Senhor. Deixa Ele te abraçar essa manhã. Abraça-me. Shei, aralacama, shei, shei. Abraça-me. Oh Deus, com teus braços de amor e amor. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. aleluia, Jesus, aleluia. Senhor, que nessa manhã cada um dos teus filhos, pastores, pastoras, Senhor, que nós sejamos levados para este lugar de consolo, para este lugar de conforto, para este lugar de cura. Senhor, cura-nos dos pesos do trabalho árduo da tua obra, Senhor. Cura-nos das decepções, cura-nos das ingratidões, cura-nos, Senhor, do desamor, cura do descuido, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nossa maior inspiração é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amados, nós vamos ter um intervalo de apenas 10 minutos, para você fazer xixi, para você ir lá no fundo tomar um cafezinho rápido. Daqui 9 minutos você volta para cá, que nós temos uma palestra do meu filho amado, pastor Leonardo, que vai ser tremendo. Então mexa-se rapidinho, ligeiro, 9 minutos.
Ô Fábio, Fábio, tira essa rodinha daí que vai atrapalhar. Vem conversar para cá, senão... Quem puder ajudar aí também para ir rápido, pega teu café, desocupa para não ter fila. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tu
provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito e abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Olha o tempo esgotado, ligeiro, já deu 10 minutos. Vou começar a falar o nome se você não sentar. Marcelo Cordeiro, ligeiro, pastora Aida, vamos. Grupinho de Tanabi, pastor Milton. O último que sentar vai lavar as panelas depois do almoço. Pastor Júnior, vamos. Lucas Trevisan. Vaza. Só falta a pastora Josi. Pastor Leonardo, suba. Cadê o Murilo? Murilo, levanta a mão.
Está na bateria? Não, então fica aí mesmo. Pastor Diego, vem cá, por favor. Você vai abençoar meu filho amado, que já está abençoado. E nós vamos iniciar uma palestra de excelência sobre mecanismos eficientes de uma igreja moderna, nova, que o pastor Léo conhece bem. O Diego vai orar. Se você puder estender a mão e abençoá-lo também, ele vai ficar mais feliz. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por mais este momento. Colocamos a vida do pastor Leonardo na tua presença, que o teu Espírito Santo de Deus venha usar neste momento a sua boca, Deus, para transmitir aquilo que tu queres sobre as nossas vidas. Que nós diminuímos e tu cresças, Pai, que ele seja um vaso de honra, Deus, para glorificar o teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, um canal de bênção sobre as nossas vidas. Que Deus não saia nada dele, mas saia do Senhor. Que nosso coração esteja aberto para receber cada palavra, cada vírgula, cada ensinamento direto do teu santo trono, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Nicão, apaga as luzes aí para nós. Você está aqui por um propósito, amém? Cara, Deus te trouxe aqui e vamos fazer desse tempo um tempo precioso na presença do Senhor, amém? Feche seus olhos e diga algo do fundo do teu coração para Deus. Deus, o Senhor tem liberdade aqui, o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser, o Senhor pode mudar tudo que precisa ser mudado no meu coração. Use esse tempo para fazer isso, para alinhar a minha vida, os meus pensamentos com os teus propósitos, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Eu sou tua casa, Pai. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Fala, Deus, o Senhor tem liberdade na minha vida. Eu quero te dar total liberdade, Deus. Liberdade para fazer aquilo que precisa ser feito. Mude aquilo que precisa ser mudado em nome de Jesus. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, Pai. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu
perdão. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou. Erga tua mão pro céu, fala pra ele. Eu sou teu lar. Vem, papai, mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu sou a tua morada. Tu habitas em mim. Por isso muda a minha mentalidade. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Aleluia. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meninos. Aleluia. Queridos, tem um desafio de trazer uma mensagem que é muito atual, que fala a respeito dos tempos online. Estamos vivendo os tempos online, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Por que antigamente o pregador, ele ia para a praça? Lembra? A gente às vezes passava lá na praça, tinha um pregador lá com uma caixinha de som, às vezes com um megafone, pregando o evangelho, falando, porque as pessoas estavam na praça. Era o lugar onde as pessoas se reuniam. E existe uma incumbência sobre a igreja que está em 1 Pedro 2,9. Está escrito o seguinte: vós, porém, sois, 2 pontos, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Quem é tudo isso? Dá um glória a Deus aí. A fim de, com o propósito de, com a seguinte função, vocês, começa assim, vós sois. Qual que é a nossa função, o nosso propósito como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Ou seja, a Bíblia nos deixa muito claro que nós temos um propósito, nós temos uma missão, e a missão é essa, é proclamar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É simples, não precisa florear o evangelho. Agora, por que o cara ia para a praça? Porque o povo estava lá. E o nosso desafio é, onde estiver um ouvido, onde tiver pessoas, onde tiver almas, nós proclamarmos o reino de Deus. Nós proclamarmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse o nosso desafio. Agora, todo pregador, e aqui eu estou falando para um monte de pastores, para pregadores, é gostoso você pregar para uma igreja lotada, sim ou não? É gostoso. Por quê? Você sabe que muitas vidas estão sendo alcançadas por aquilo que você está falando, né? O pastor Marcos falou a respeito, o que é um grande homem de Deus? Como se mede, né? Um grande homem de Deus, um profeta, que ele foi usado por Deus,
né, que Deus usou ele com a palavra de entendimento, que você conseguiu transmitir a palavra de Deus e inculcar isso na mente das pessoas. E convenhamos, às vezes você se esforça, às vezes você estuda, você ora, você dedica, jejua, e de repente você vai lá na igreja, com a expectativa da igreja lotada, e de repente tem 10 pessoas. É diferente. Eu tive o privilégio, queridos, eu fui no dia 7 de setembro, na manifestação que teve lá em São Paulo, né? Fomos eu, o Carlinho está aí. Está ajudando na cozinha. O Nicolas, o nosso diácono também foi. O Johnny não está aqui, estava ontem à noite. Hoje eu acho que ele não está aqui, está trabalhando. Ô Johnny, está aí. É que você não é dos maiores, né? Então, desculpa. E nós fomos lá naquela manifestação que teve lá na Avenida Paulista, em frente ao MASP, que o presidente Jair Bolsonaro iria falar lá na Paulista. E nós chegamos lá, 8h30 da manhã, lá na Paulista. Ele iria falar 3 horas da tarde, né? E tinha lá o carro de som em frente ao MASP, e o pessoal começou a falar assim, ó, amados não, eles não falam amados, estamos aqui contra a corrupção, contra o totalitarismo do STF, e falando aquelas, né, manifestações em apoio ao presidente, em apoio aos valores de moral, ao conservadorismo e tudo mais. E 8h30, 9h começaram a falar, e passou-se 1 hora, e de repente começou a repetir as mesmas coisas, e passou 2 horas, porque, gente, das 9h da manhã até as 3 horas da tarde, é muito tempo, né? Ficou aquele... E o povo começou a repetir as coisas, né? E aquela multidão lá, assim, ó. Eu falei pro Carlinho e pro Nicolas assim, cara, tô com uma vontade de pegar aquele microfone e orar pela nação brasileira, e dar uma palavrinha ali, né? Mas tá um trem ardendo no meu coração. Mas eu falei assim, gente, que sou eu, né, frente a essa multidão aqui, enfim. Comprei lá a máscara. E falei, não custa. O não eu já tenho. No máximo o cara vai falar não. Vou lá. Fui lá no trio elétrico lá, que estava com o microfone. Cheguei pro policial federal lá que coordenava a entrada. Eu falei assim, ô compadre, escuta. Mostrei minha carteirinha de pastor, né? Falei assim, ó, eu vim lá de Barretos para apoiar aqui a manifestação, eu sou pastor. E se você me permitir, eu queria orar, queria trazer uma palavrinha. Eu prometo que eu não passo de 5 minutos. Eu quero dar uma palavrinha, ler um versículo bíblico e orar pela nação brasileira. Se você me permitir, eu gostaria muito de fazer isso. Ele olhou para mim, olhou de cima e embaixo, viu minha carteirinha. Falei assim, sobe aqui. Aí eu subi. Subi lá, peguei o microfone e tinha, gente, era um bando de gente de verde e amarelo, lotando aquela Paulista em frente ao MASP. E eu peguei o microfone e tive o privilégio de orar, abençoar a nação brasileira, falar alguns versículos bíblicos ali, e foi algo tremendo, foi algo gostoso, e muitas vidas, de certa forma, foram alcançadas pela minha mensagem, ali na Paulista. Agora, nós estamos vivendo tempos diferentes, e eu quero ler um versículo bíblico, que está em Mateus 24:14. Mateus 24:14.
está escrito o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Gente, eu não vou pregar aqui a respeito de escatologia, não quero chover no molhado, falar que todas as profecias estão se cumprindo e que o mundo está se tornando de esquerda. O comunismo tem predominado na grande maioria das nações do mundo e está sendo preparado o terreno para o reinado do anticristo. Então, assim, os sinais estão aí galopantes, anunciando a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Só que tem uma última profecia. Aqui os discípulos perguntaram para Jesus: o que vai acontecer antes que o Senhor volte, antes que venha o fim? Ele vai começando falando: fome, rumores de guerra e tribulação, e vai falando todos aqueles sinais que antecederiam a volta de Cristo. E este é o último sinal, é a última coisa que precisa acontecer para que a igreja seja arrebatada. E foi justamente isso que ele falou: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Eu, sinceramente, gente, eu sou crente há 46 anos, eu tenho 45, mas eu sou crente há 46, porque lá no ventre materno eu já era, minha mãe dava um glória, eu chutava lá, assim. Enfim, na minha infância, eu falo assim: gente, como é que vai ser pregado o evangelho? Tem tantos povos, né? Por exemplo, a África, como é que vai chegar lá na África? E a gente entende a importância do culto online. Agora a gente entende a importância das redes sociais. O meu pai fala: a África, gente, é uma miséria, não tem nada lá na África, a não ser a internet. A internet funciona melhor do que no Brasil, lá na África. É ou não é, Raul? Você vai lá para Conchinchina, não tem energia, eu não sei como é que funciona, não tem energia, mas tem internet, funciona a internet lá, 3G, que é uma maravilha, você manda vídeo para o Brasil, é esquisito. Ou seja, a amplitude que a internet nos proporcionou é algo assustador, E voltando ao quesito de proclamar o evangelho, nós como pregadores, imagina o bebezão, Raul, pastor Raul, Theo Ruber foi benção? Cara, queria estar lá, como eu queria. Enfim, imagina uma igreja com 1000 pessoas, lotada, e você tendo o privilégio de transmitir a palavra de Deus para essas 1000 pessoas. Agora imagina uma igreja com 50.000 pessoas, um estádio, e você transmitindo a palavra de Deus para 50.000 pessoas. Não, fecha os teus olhos aí, imagina você num estádio, o estádio do Barretão aí, lotado até a tampa, lá cabe 30.000 pessoas, então lotado, e você pregando para essas 30.000 pessoas. Agora, olha para mim, a internet te proporciona isso. Só que a gente não tem a dimensão, a gente não consegue imaginar e trazer isso para a realidade. Estava perguntando aqui para minha esposa, gente. Minha esposa... Gostaria, por favor, que a pastora Roberta ficasse em pé. Por favor, todo pastor faz isso, eu não posso fazer? Fique em pé, por favor. Eu não vou prosseguir a pregação enquanto você não ficar em pé.
É a mulher mais linda de Barretos, não é? Do Brasil. Maravilhosa. Minha mulher, gente, é uma empresária fantástica. Graças a Deus, Deus colocou ela para trabalhar, para eu pregar o evangelho. Entendeu? Deus faz as coisas certinho. E ela está aí trabalhando igual uma camela. Vai para lá e para cá e está trabalhando. Mas a Rô, ela está lá com a rede social da Dona Baunilha, tem 70 mil pessoas inscritas na Dona Baunilha. O Instagram pessoal dela tem 17 mil pessoas. Gente, você sabe o que é 17 mil pessoas? Você sabe o que é 70 mil? Barretos tem 100, 120. 70 mil pessoas, é muita gente. Talvez você tenha aí, eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Mês passado, atingiu a cota máxima. Se você me mandar mensagem para você ser meu amigo, eu não posso mais receber mais amigo. Depois vocês têm que me ensinar, se tem uma outra maneira aí de fazer, mas esgotou minha cota. Mas é 5 mil pessoas, é muita gente. Então, talvez a gente não dê a devida importância que esse número traz para a gente, né? Então, o que a gente tem que entender? Que aquele pregador que usava o megafone na praça, ele não usa mais. As pessoas mudaram de lugar, as pessoas não estão mais na praça. As pessoas estão aqui, ó. As pessoas estão aqui. Elas serão alcançadas pelo celular. O evangelho do reino será pregado em todo mundo pelo celular, pela internet. Essa é a verdade. Gente, eu sou totalmente a favor do culto presencial. Para mim nada substitui isso aqui, ó, o calor humano, o abraço, nada. A presença de Deus presencial, sabe? Não é a mesma coisa de jeito nenhum o culto online. Mas é uma ferramenta que a gente não pode mais abrir mão dela. E a gente tem que dar a devida importância para tudo isso que o mundo passou, para essa transição que aconteceu no mundo. É uma ferramenta poderosíssima e que nós temos que usá-la para que o evangelho do reino seja pregado em todo mundo e para que Maranata, o nosso Senhor Jesus, volte e busque a igreja. Amém? Posso ouvir um amém? Escute, eu quero ler, abra em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Presta atenção, o que Deus mandou ele fazer. Ferirás a rocha e dela sairá água.
Repita comigo. Deus mandou Moisés ferir a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Muito bem. Agora vai para Números. Números, capítulo 20. Achou aí? Dá um glória. Então tá bom. Versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha para mim. Você percebe que é uma situação igualzinha? Parece que está falando do mesmo texto, não parece que é o mesmo texto? Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto, nossos filhos, nossas filhas, nosso rebanho, a gente não tem água para beber. É exatamente a mesma situação. Lá, Deus mandou Moisés fazer o quê? Versículo 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu, Arão, teu irmão, e diante dela, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Deus mandou Moisés fazer o quê? Repita, Deus mandou Moisés falar a rocha. Versículo 9. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Olha para mim. E eu quero que você preste muita atenção, querido. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Amém? Que nós precisamos andar em novidade de... Agora, mudanças. A mudança traz um certo desconforto. Ninguém gosta de mudança. Mudança é um trem meio complicado. Sabe por quê? Porque a gente é rotineiro. A gente gosta da rotina. Eu tinha um cachorro, um labrador, era fujão, chamava Romos. Era uma bênção, lindo, maravilhoso. Mas às vezes ele fugia, sumia, dava uma volta e voltava. Nós morávamos numa casa ali no Sítio Barretos. E aí nós mudamos. Fomos para uma casa no Nogueira. E de repente, esse João deixava o portão aberto, ele fugia. João não, o Romos. Fugia, sumia. E, Roberta, Romos fugiu. Vamos procurar esse cachorro. E de repente, ia procurar, ele andava a cidade, ia lá para casa onde a gente morava, lá no Sítio Barretos, ficava lá, deitadinho lá na casa. A gente é assim, a gente gosta de rotina, a gente gosta de fazer as mesmas coisas. Nós somos vinculados a experiências do passado que deram certo. Então, Moisés, ele teve uma experiência.
Imagina, gente, que coisa, que desafio mais fantástico. Você está no meio de um deserto, um povo gigante, 4 milhões de pessoas, muita gente, sem água para beber, aquele povo ia morrer, e de repente tem uma rocha, imagina uma rocha, ele pega um bordão, uma vara, fere essa rocha, e dessa rocha sai água, o suficiente para matar a sede de milhões de pessoas e do rebanho. Bastante água saiu daquele lugar, né? De uma rocha, que não estava saindo água, e de repente ele bateu e começou a sair. Só que aí a situação se repete, acontece exatamente a mesma coisa, o povo reclamando, com sede, os animais se enfraquecendo porque não tinha água, e vive exatamente o mesmo cenário. Só que Deus mudou a estratégia. Deus não mandou mais ele ferir a rocha. Deus mandou ele falar com a rocha. Só que aquela experiência do passado que deu certo, aquela experiência que ele teve, aquela rotina que ele tinha aprendido lá na igreja presbiteriana, na metodista, de onde ele veio, né? Sabe aquela coisa que já é encucada na nossa mente? Não, é assim que funciona, foi assim que eu aprendi, assim deu certo. E Moisés fez exatamente a mesma coisa que ele tinha feito daquela outra vez. O que ele fez? Feriu os seus rebeldes. É o seguinte, você acha que dessa rocha a gente pode tirar água? Então toma água aqui, ó, e pá, feriu 2 vezes a rocha. O que aconteceu? Saiu água. Saiu água. Todo mundo bebeu, sedentou, deu certo. Agora, é isso que eu quero que você entenda, querido. Nem sempre o que dá certo está no centro da vontade de Deus. Deu certo, saiu água. Mas nem sempre as coisas que dão certo estão no centro da vontade de Deus, e nós precisamos ter isso em mente. Deus falou para Moisés: eu mandei você falar com a rocha, e você feriu a rocha, você bateu na rocha. E aí eu já fui conversar com o pastor Elias já viaja, né, cara? Meu Deus do céu, ele falou assim, ó, porque Jesus, ele representa a rocha, e Jesus, ele foi ferido lá na cruz do Calvário. Já é aquele trem, né, outro nível. Eu vou parar aqui no nível mais baixo que eu sou, né? O homem está no outro patamar. Eu vou ficar aqui no meuzinho para não passar vergonha. Mas não deu certo. Ou melhor, mas deu certo. E você fala assim, nossa, funcionou, saiu água. Então está na vontade de Deus. Nem sempre. Deus falou para Moisés, Moisés, eu mandei você falar e você feriu. Você me desobedeceu, você foi rebelde. Então, por causa disso, por causa que você não creu, você não entrará na terra prometida. Você não vai levar esse povo para a terra prometida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Funcionar, repita comigo, fala assim, funcionar não significa que estamos no centro da vontade de Deus. Você pode falar amém? Vou te dar um outro exemplo. João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra,
tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha para mim, queridos, nós temos o costume, o hábito, a segurança de receitas, de métodos. Nós gostamos de receitas. A minha linda, maravilhosa esposa, a mulher mais maravilhosa do Vale do Rio Grande, estou semeando, gente. A Bíblia fala aquilo que semeares também, né? Enfim. Essa mulher, ela tem uma franquia que várias lojas no Brasil precisam produzir os mesmos produtos com a mesma qualidade. Para isso é necessário receita. E a Roberta, gente, ela é chata. Pensa uma mulher chata com relação a padrão de qualidade. Padrão de qualidade. Com relação ao padrão de qualidade, a minha esposa é chata. Então ela vai lá, ela prova os doces, se não está no padrão, joga fora, é um trem esquisito. Mas ela coloca lá na receita, 135 gramas de farinha, 15 gramas de açúcar, e a receita é aquela lá. E se seguir a receita, dá certo, né? Então a gente é acostumado a fazer isso. Eu fiz um torresmo, uma pururuca daquelas grandona assim, aquelas rodelas, né? E eu adoro fazer fusquinha para os meus irmãos, né? Aí eu fiz e ficou um trem bom, gente. Pensa um trem que ficou gostoso. Aí eu gravei um vídeo fazendo assim, ó. O Lucas, meu irmão, falou assim: ô Léo, não, passa aí, né, como é que você fez? Passa a dica aí como é que você fez, né? Eu falei assim, ó, deixei 2 horas no forno, depois cortei e fritei. Ele falou assim, eu quero os mínimos detalhes. Quanto tempo de forno, eu quero saber qual a grossura que você cortou, a temperatura, ele perguntou a temperatura do óleo. Engenheiro de alimentos, gente, eu falei assim, ô Lucas, estava com 243 graus e meio. Tá doido que eu vou saber a temperatura do óleo, né? Mas a gente gosta de receita. Agora vamos trazer para o reino de Deus. O que aconteceu? Jesus, ele estava lá e de repente apareceu um cego de nascença. O que Jesus fez? Passou nos olhos do cara, vai lá e lava no tanque de Siloé. Imagina, se eu sou o discípulo, eu vi como é que funciona. Se é o Lucas ia falar assim, ó, quantos ml de saliva tem que ser? Né? Quantos ml? Enfim, agora vai para Lucas capítulo 18. Lucas 18, 35. Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem.
E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Olha para mim. Se fôssemos nós, o que a gente ia fazer? Repita comigo, faz assim, ó. Não é? Não, porque a gente aprendeu assim. A receita é essa, é assim que funciona. É assim que funciona. Da outra vez foi assim que ele fez, né? Aí a gente já ia preparar a saliva, já ia cuspir na terra. Já falou assim, ó, o tanque de Siloé está meio longe, mas é lá que você tem que se lavar. Porque se você se lavar lá, vai curar, né? E aí, cadê? Perdi aqui. Onde que eu estou? 41. Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupere a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguia-o glorificando a Deus. Ou seja, nem sempre Deus usa a mesma estratégia. Nem sempre para atingir os mesmos fins, Deus usa a mesma estratégia. Nós não podemos colocar o Evangelho, nós não podemos colocar o reino de Deus dentro de uma caixinha. Deus, ele é multigraça, sabedoria, multiforme. Deus é o rei do universo. Deus, ele criou, gente, Deus, ele criou todas as coisas. Pensa um ser criativo. Igual diz o pastor Cláudio Duarte, né? Fala, ele criou a vaca e deu o nome de vaca, né? A vaca não tem cara de vaca? O macaco não tem cara de macaco? Imagina se o macaco chamasse boi. Deus é um ser criativo. E agora, por que nós temos que prender as estratégias de Deus dentro das receitas que nós aprendemos no passado? Quem está entendendo diz amém. Muito bem. Agora, convencidos dessa necessidade de andarmos em novidade de vida, convencidos de que o mundo passou por profundas transformações, gente, o que era o mundo há 50 anos atrás? Eu não estou falando de 1000 anos atrás, eu estou falando de 50, que não existia internet, que não existia pandemia, que não existia, enfim, nós passamos por profundas mudanças, e os nossos métodos de proclamação do Evangelho precisam mudar. Se a gente continuar subindo numa caixinha de, como é que chama aquelas caixinhas de laranja, né? Sei lá, aquelas caixinhas de madeira que o povo usava para subir, naquelas caixinhas com megafone, pregar o Evangelho de terninho lá na praça, queridos, os nossos resultados não serão os mesmos. Sendo que hoje nós temos um estádio de futebol ao nosso alcance, através do celular, através do notebook, através do culto online. Então nós precisamos entender a necessidade de mudarmos as nossas estratégias, porque senão a gente vai cuspir na terra toda vez que a gente precisar pregar o Evangelho. Você está me entendendo, querido? De repente a gente vai ferir a rocha, em vez de falar com a rocha, porque a gente aprendeu que funciona. Talvez você vai conquistar para Cristo 2, 3, 5 pessoas, mas talvez o projeto de Deus em te usar como instrumento, como uma ferramenta, é para alcançar milhares, talvez milhões de pessoas. Gente, vocês conhecem um neguinho, que vocês nunca escutaram a voz dele, ele faz assim, ó. Não é? Ó. Só isso! E todo mundo conhece ele.
todo mundo conhece esse neguinho. Você vê uma mensagem que ele passou simples, sem falar nada. Gente, igual diz meu pai, pouco é necessário, né? Nós podemos de uma maneira muito linda, muito poderosa, atingir vidas. Minha esposa, amor, eu estou falando de você hoje, né? Eu mereço uma recompensa hoje à noite, não mereço, amor? Não, então vamos lá. A minha esposa, graças a Deus, ela tem orado toda vez que abre as lojas, toda vez... E eu vou falar aqui algumas coisas, alguns segredos das redes sociais, que eu preciso falar, eu vou falar rapidamente. E uma delas é a integridade. Repitam comigo, fala assim, integridade. Gente, nós estamos vivendo uma época de fake news. E as pessoas, parece que tem uma detecção, as pessoas percebem quando que é falso, quando que é fingido, quando que é forjado. Sabe, você assiste uma pessoa, quando a pessoa está representando, assim, o segredo da rede social está muito envolvido com a verdade que você transmite. Você precisa transmitir aquilo que você é. Eu até coloquei aqui a frase, as pessoas não querem seguir alguém que está sempre correto, alguém que está sempre certo, e sim alguém que é sempre verdadeiro, autêntico. As pessoas, elas vão atrás de uma verdade, de integridade. Então nós precisamos transmitir isso através das nossas redes sociais, através da internet. Segunda coisa, constância. Você precisa ter uma constância. O pregador aqui, inclusive, ele dá o exemplo de um jogo de futebol. Se você for ligar a televisão na quarta-feira à noite, querer assistir o jogo de futebol e não estiver passando futebol, você fala assim, poxa, esquisito, né? Não, mas toda quarta-feira à noite tem lá o futebol. O Jornal Nacional, todo dia tem o Jornal Nacional, que eu não sei mais que hora, porque já faz muito tempo que eu não assisto esse negócio que não vou falar nada. Muito bem. Amor, terceira característica da importância nas redes sociais. Você tem que gerar valor na vida do ouvinte. Transmitir as coisas com amor. Quarta, beleza. Gente, o que acontece? A estética, a beleza, a apresentação é importante também. E eu estou falando aqui para pastores e líderes, amém? Nós estamos falando de um culto online. Porque o que acontece? A competição aqui é acirrada, é ferrenha. Antigamente a gente tinha uma igreja bairrista. Os vizinhos vêm para a igreja, quem mora perto é mais fácil e tal, então é algo acessível. Eu vou lá na Iamir, porque está perto da minha casa, perto da igreja, perto da onde eu moro, no meu bairro. Muito bem, agora no conteúdo online, eu tenho aqui a igreja do pastor Leonardo, da Iamir, mas eu tenho aqui também a igreja da Lagoinha, da Ana Paula Valadão, eu tenho aqui a igreja Bola de Neve, aqui eu tenho a igreja do Luiz Hermínio, aqui eu tenho a igreja da Morada, eu posso assistir o que eu quiser aqui, né? E talvez você está passando ali, você não, a pessoa do mundo está lá passando na timeline dele, está navegando pelo celular e vê um ambiente virtual feio, com pouca qualidade, um som ruim, uma imagem ruim. Isso não vai ser atrativo para ele parar, para ele escutar a mensagem que você está proclamando. Então nós precisamos oferecer algo para Deus de excelência, sim. Nós precisamos oferecer algo com estética, algo apresentável, que tenha uma imagem virtual atrativa, uma imagem auditiva atrativa, para que a pessoa pare e escute a mensagem que você está proclamando. Quem entendeu, diga amém. Criatividade. Ouse, querido, crie algo novo, né? Poxa, nós somos filhos
do Criador, Criador dos céus e da terra. Você imagina o tanto de coisa que Deus fez. E a Bíblia fala que Ele fez você a sua imagem e você é semelhante a Deus. As características que tem em Deus, tem em você. Ou seja, a criatividade, Deus colocou dentro do teu coração. Ouse, seja um cara criativo, para que a tua mensagem alcance o maior número possível de pessoas. E fala, repita comigo, fala assim, gratidão. Esse é o último item que eu quero falar com relação às importâncias na rede social. Gratidão é a força motriz para mover as pessoas. Sirva as pessoas. Ame as pessoas. Dê para as pessoas algo incondicional. E as pessoas te seguirão por gratidão. O significado da palavra obrigado. Uma vez eu vi um cara falando sobre isso. Obrigado. Quando alguém faz alguma coisa para você, você fala assim, obrigado, né? Existe uma técnica de venda, o pastor Marcos sabe muito bem disso, os caras aí que são especialistas em venda. Você oferece alguma coisa para a pessoa, você dá alguma coisa para a pessoa, e a pessoa se sente obrigado em retribuir você de alguma maneira. Esse é o sentido da palavra obrigado. A pessoa fica com uma obrigação de te fazer alguma coisa, de te devolver alguma coisa. Você se sente obrigado a retribuir aquela pessoa que te deu algum benefício de alguma forma. Agora vamos trazer isso para o reino de Deus. Quando você ama incondicionalmente, quando você abre o teu coração, quando você serve, quando você não está esperando nada em troca, querido. Você dá incondicionalmente. Isso faz parte da natureza de Jesus. Você percebe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele deu, primeira coisa. Não foste vós que escolhestes a mim, muito pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Foi Deus que nos escolheu primeiro e Ele deu. E aí, o amor dele nos constrange. E a gente fala assim, cara, Deus morreu na cruz por mim e eu vou ficar aqui sem fazer nada para Ele? Então o amor nos constrange. Então, querido, você precisa inspirar as pessoas. Cadê a pastora Fabiana? Pastora Fabiana falou assim, não é motivar, é inspirar. E eu quero finalizar a minha fala. Quero finalizar com esse texto aqui, ó. Lucas 5. Que fala justamente sobre inspiração. Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista
da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, os filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Agora presta atenção no que Jesus disse. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Olha para mim, é o texto da pesca maravilhosa que todo mundo conhece. Eles estavam lá, Jesus falou assim, ó, lança tuas redes sobre a direita ali, e vocês vão pegar muito peixe, sobre a tua palavra lançarei as redes, enfim. O que eu quero qual que é a mensagem que eu quero que entre no teu coração, querido? Nós como líderes, nós temos que ser inspiradores. Repita comigo, fala assim, inspiradores. As pessoas têm que olhar para você e se inspirarem no teu propósito, no teu projeto. Nós temos que parar de querer manipular as pessoas através de benefícios. Vou repetir, isso precisa entrar no teu coração. Existe uma tendência de muitos pregadores e de muitas denominações de quererem manipular as suas ovelhas através de benefícios. Vem para a campanha da prosperidade, tua vida vai mudar, você vai ser curado, você vai ser... Cara, eu acredito em cura, como eu acredito em prosperidade. Cara, eu vivo a prosperidade de Deus, o cuidado de Deus para a minha vida, então não sou contra isso não. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: nós temos que inspirá-las a ponto delas estarem dispostas a largar tudo que tem em prol de um propósito, em prol de um projeto muito maior do que o seu ego, do que o seu próprio benefício. O que aconteceu aqui nesse episódio, queridos? Jesus tinha acabado de fazer um milagre poderosíssimo. Presta atenção, eles eram empresários na área da pesca. Eles viviam disso, eram pescadores, né? E acabou de acontecer um upgrade no estabelecimento comercial deles. Jesus falou o seguinte: lança a rede. Eles estavam trabalhando a noite inteira, não pegava nada. E de repente Jesus falou o seguinte: lança a rede ali na direita. E eles pegaram um monte de peixe. Cara, olha que cenário perfeito para manipulação. Jesus poderia falar o seguinte: tá vendo? Se você vier na minha igreja, toda semana vai ter uma pesca maravilhosa dessa. Se você vier na minha igreja, teu negócio vai prosperar. Está vendo esse tanto de peixe aí? Ó? Isso é fichinha daquilo que eu posso te dar. Jesus poderia falar isso. Jesus poderia ganhar a confiança dele através do benefício que o próprio Jesus causou para aqueles pescadores. Mas de repente Jesus faz algo completamente diferente. Jesus tinha feito um milagre, Jesus tinha oferecido um benefício fantástico para aqueles pescadores. A empresa deles prosperou da noite para o dia. Pegaram um monte de peixe, estava rompendo as redes. Cara, que fantástico, vamos seguir esse Jesus, porque ele nos traz um benefício muito grande. De repente Jesus fala o seguinte: agora sabe o que vocês vão fazer? Larga tudo. Abandona as redes, abandona o barco. Está vendo esse milagre? Esquece. Está vendo a tua empresa? Joga fora, abandona. Agora eu quero fazer vocês pescadores de homens. Agora vocês vão me seguir. E o Filho do Homem não tem onde nem reclinar a cabeça. Vocês vão ser como ovelha no meio dos lobos. Vão falar mal dos seis, vão apedrejar os seis. E aí, está disposto? Eles abandonaram o benefício para seguir um propósito. É isso que nós precisamos inspirar através das nossas vidas. O povo está cansado de promessa, querido. Você precisa ser de tal forma que você inspire pessoas a seguir um projeto muito mais nobre, muito mais excelente do que um conforto aqui nessa terra. Você tem a possibilidade
de mudar pensamentos, mudar valores, mudar prioridades. Quantos estão entendendo? Digo amém. Jesus, ele tinha o prato cheio, ele tinha o cenário perfeito para manipular aqueles discípulos. Não me abandona não, porque se vocês ficarem comigo, se vocês permanecerem no meu ministério, milagres igual esse vocês vão ver todo dia. Aqui ó, a empresa de vocês vai prosperar. Mas não foi isso que Jesus fez. Está vendo esse monte de peixe? Está vendo a prosperidade da tua empresa? Faz o seguinte, abandona, larga tudo e vem sofrer comigo, vem batalhar comigo, vem pregar o evangelho comigo, vem ser apedrejado, vem ser cuspido comigo, porque nós temos uma mensagem excelente, nós temos uma mensagem eterna, que pode transformar a vida das pessoas pelo resto da eternidade. Deus me convocou, Deus me chamou, Deus tem um ministério, confiou nas minhas mãos, o ministério da reconciliação. Vem comigo, vem sofrer comigo, vem fazer parte desse propósito que é muito mais nobre, que é muito mais prazeroso, que é muito mais excelente do que simplesmente você ter uma empresa próspera, do que ter um benefício de uma cura, de um milagre. Seja alguém inspirador. As pessoas têm que olhar para você e ter vontade de fazer parte do teu projeto. As pessoas, porque isso cria uma conexão. Porque, querido, se você estiver apenas oferecendo uma bênção, vai ter a campanha da libertação. Não sou contra, nós estamos fizemos uma campanha da libertação, não sou contra. Mas só isso não basta. Porque quando a pessoa for liberta, ela para de vir. Quando a pessoa, campanha da casa própria, aí ela ganha casa própria, é um benefício, acabou o benefício, ganhei minha casa própria, agora eu vou para a igreja do Zezinho, que lá está fazendo a campanha do carro zero, aí eu quero ganhar um carro zero, sabe, a pessoa, a igreja, ela vai pulando o membro vai pulando de benefício em benefício, de bênção em bênção, vai correndo atrás da bênção. Escuta, isso não cria vínculo. Nós precisamos ser líderes inspiradores, que as pessoas olhem para você e falem assim: eu quero sofrer por causa desse projeto, eu quero às vezes abandonar o meu conforto, às vezes abandonar os meus benefícios, e quero ter um propósito de vida mais excelente, mais nobre, do que simplesmente um benefício próprio. As pessoas precisam sentir a verdade através da tua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Mudança nunca é fácil. Mas Deus, Ele nos trouxe aqui para um alinhamento. Nós participamos do congresso e o tema é alinhamento profético. E eu creio que Deus tem feito isso no nosso presbitério, Deus está fazendo isso no nosso presbitério. Deus está nos alinhando, e mudanças são necessárias. Então, querido, eu queria, em nome de Jesus, que você abrisse o teu coração, a tua mente, o teu entendimento, e deixasse o Espírito Santo falar ao teu coração. Começa a falar com Ele: Deus, mude as coisas de lugar. Tu tens liberdade aqui. Mude as coisas de lugar. Fala com Deus, abra a tua boca e começa a conversar com Deus.
as lamparinas estão acesas. Tens liberdade aqui. Oh Deus, nós queremos declarar, Pai, que não somos nada sem o Senhor, e nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Não deixe, Pai, que as raízes que nos prendem ao passado façam que nós fiquemos presos a métodos antigos que o Senhor não aprovou, Deus. Talvez funcione, Pai, mas assim como Moisés, talvez não seja essa a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, queremos declarar que Tu tens liberdade, nós somos a Tua morada, nós somos a Tua casa. Então, Deus, eis-nos aqui de coração escancarados, Deus, dispostos a passar por mudanças que o Senhor ache necessário. Em nome de Jesus, Deus, nos dá o novo do Senhor, nos dá o vinho novo. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Então, Deus, renova o nosso odre em nome de Jesus. E nós queremos o vinho novo do Senhor, nós queremos uma unção nova, um mover novo, um direcionamento novo, vindo do Senhor, Pai. Tu tens liberdade. Tu tens liberdade, Deus. Santo, santo, santo é Teu nome. Tens liberdade aqui, Espírito Aleluia. de Deus. Cante isso. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade, Deus. Liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. De lugar, Senhor. Oh, Deus. Começa a conversar com Deus aí, querido. Fala para Ele: Deus, se tem alguma coisa no meu coração que me prende, se tem alguma coisa que tem atrapalhado o mover do Senhor na minha vida, arranca do meu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero andar em novidade de vida, eu quero o novo do Senhor para mim. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Você pode dar uma salva de palmas
palmas para Deus. É difícil fazer isso aqui, pegar o microfone. Podem sentar, são 2 minutos. Eu estava ali pensando, orando e ouvindo a palavra do Léo, e aí meu coração começou a borbulhar, né? Eu sei que muitos são novos aqui na igreja, mas durante 15 anos eu liderei o Ministério de Dança da nossa igreja, e há uns 6 anos, né, eu vivo nos bastidores, né, do ministério. Quando o Léo pegou a presidência, eu disse para ele assim: eu te ajudo nos bastidores. Não me coloque para pregar, não quero, vou te ajudar no que for necessário nos bastidores. Nesse tempo que eu fiquei longe, eu aprendi bastante coisa que o Léo colocou aqui hoje. Sobre internet, sobre posicionamento nas redes sociais. Eu acho que das pessoas que estão aqui hoje, talvez eu que saiba mais sobre isso. Talvez dentro do nosso ministério, talvez eu sou a pessoa que mais saiba sobre posicionamento online. E em 5 segundos, eu consegui ouvir Deus. E para eu falar que Deus falou comigo, gente, o Léo sabe. Eu geralmente não tenho que ter muita certeza. E eu senti muito forte ele dizendo para mim: foi por isso que aconteceu tudo isso que aconteceu com você, para esse momento específico. Agora eu sei o para que eu estou aqui. Agora eu sei todos os ensinamentos que eu tive durante todos esses anos. Agora eu sei qual é o propósito. E eu quero me colocar à disposição do reino. Não foi fácil. Não foi fácil todo esse tempo, né? Mas agora eu entendi. Então, hoje, diante de tudo que o Léo falou, sobre posicionamento, sobre inspiração, sobre alcançar milhões de vidas através de uma plataforma, hoje eu entendo disso. E se tem uma coisa que eu entendo, é sobre isso. Então, Léo e todo o presbitério, os líderes, eu estou me dispondo a talvez montar um programa, uma consultoria, um monitoramento a respeito das redes sociais, para ensinar vocês a como alcançar as vidas através das plataformas, das redes sociais. Então, esse é o meu propósito, e eu quero me colocar à disposição de vocês o tempo todo, tá bom? Te cato hoje à noite, mulher. Vou falar igual o Zaqueu. Convém-me cear. Aleluias. Glória a Deus. Presta atenção, gente. Deus está soprando um vento novo. É um mover novo. Eu estava conversando com o Murilo hoje. Ontem ou hoje, sei lá.
É um vento novo, é um mover novo, e a gente não entende por quê. A gente não sabe. A gente não merece. Talvez por causa da urgência que a 1/10 hora exige. Quem somos nós, né? Mas a gente vê um vento novo, um soprar novo de Deus sobre o nosso presbitério, sobre a igreja, vidas sendo salvas. Amanhã nós vamos ter um batismo aqui com um ex-traficante, bandido, tudo se convertendo, aceitando Jesus. Cara, é um vento novo, é um soprar novo. E realmente, sabe, vamos fazer a nossa vida valer a pena. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus tem algo excelente. É um vento novo, é um soprar novo, é uma unção nova. Cabe a nós fazer parte desse mover. Cabe a nós mergulharmos nesse rio e deixar a correnteza levar a gente, sabe? Para que lutar contra a maré de Deus, o fluir de Deus? Não. Vamos seguir esse mover. Quem está disposto aí, diga amém. Abaixa a sua cabeça, querido. Eu quero orar mais um pouquinho. Doce e suave Espírito Santo, obrigado pela graça. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a glória não seja nossa. Então nós queremos agradecer por esse tesouro inexprimível. Deus, nós não conseguimos entender o porquê que o Senhor nos escolheu, logo nós, tão pecadores, tão falhos, mas o Senhor nos escolheu. E nós só queremos dizer, Deus, como Isaías disse: eis-nos aqui, Pai. Ele olha e vê um alto e sublime trono, as orlas do teu manto enchiam aquele lugar, querubins e serafins diante do Senhor, e existe uma pergunta no ar: quem há de ir por nós? Quem enviaremos? Mas como assim? O Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, não tendo quem enviar. Deus, e o nosso coração se enche de temor, Pai, quando a gente percebe que o Senhor precisa da gente. Eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui, Pai. Nós queremos sim fazer parte desse mover, Deus. Nós queremos sim, Deus, mergulhar nos teus rios. Nós queremos sim, Pai, cumprir os projetos, cumprir os teus propósitos. Nós queremos sim, Deus, que o teu reino e a tua vontade seja estabelecida.
quando Jesus estava lá no Getsêmani, ele falou: Pai, a minha vontade não é a mesma que a tua, o meu desejo carnal não é o mesmo que o teu, mas não seja feito de acordo com a minha vontade, sim de acordo com a tua. Pai amado, nós queremos viver isso, Pai. Muitas vezes, Deus, os cuidados deste mundo, muitas vezes as nossas preocupações terrenas nos levam a ter vontades diferentes da tua. Mas em nome de Jesus, Pai, que não seja a nossa vontade, que não seja estabelecido aquilo que a nossa carne quer fazer, mas que o teu reino seja estabelecido em nossas vidas, em nome de Jesus, Deus. Seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos que as nossas igrejas, Pai, sejam cheias da nuvem da tua glória, da tua presença, Pai. Deus, nós não temos mais tempo para tentar convencer as pessoas a respeito do teu reino. Nós queremos demonstrar o teu Espírito e o poder de Deus, porque a tua palavra fala que o teu reino não constitui em palavras de persuasão, e sim na demonstração do Espírito Santo e do poder, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos essa demonstração do poder de Deus, porque quando as pessoas são impactadas pela tua presença, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe mais viver. Nos ajude, Deus, a proporcionar essas experiências sobrenaturais nas nossas igrejas, em nome de Jesus. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Haja coração, né? Que presença gostosa de Deus, caminhando, dirigindo, nos ensinando. O Espírito Santo convence. Isso é muito bom. Eu me alegro muito de estar junto com vocês nesse mover, que é o início de um preparatório para 2022. Nós vamos almoçar agora, mas eu queria alguns avisinhos rápidos. Nós temos muita coisa ainda hoje, e eu sei que tem muita gente fora, tem que ir embora e etc. Então o nosso almoço tem que ser com um pouco de eficiência. Você, daqui a pouquinho, você vai sair por aqui, vira à esquerda, e tem uma comida muito gostosa lá, que vai dar para todo mundo. Agora, por favor, não demora muito para decidir o que você quer, se você quer uma cebolinha, ou se você quer um pedacinho de carne. Já vai decidido, vai olhando antes e vaza logo dali, porque não queremos demorar muito. Amém? Muito bem. Outro detalhe. Normalmente nas nossas assembleias, a gente tem um espaço maior de tempo, coisa assim, que não foi possível por causa da pandemia. Mas eu sei que tem igrejas aqui que devem anunciar, colocar em aprovação no presbitério, e nós estamos em presbitério, colocar às vezes um novo pastor, um novo diácono, um novo presbítero, enfim, novas unções. Então hoje à noite nós vamos ter um momento rápido também para colocar em aprovação esses possíveis nomes que talvez você já tenham no coração, preparado e certeza disso. Pastora Cristina, fica de pé, por favor. Essa pastora amada, ela pode abrir o escritório,
Caso você não venha preparado para isso, ela te conduz lá, você tem o computador, lá tem papel, você escreve a petição, o pedido, a solicitação de aprovação do fulano de tal, né, na certeza que você sabe do histórico dele, e coloca lá a função, se é pastor, se é presbítero, enfim. Isso nós vamos ter oportunidade à noite. Mas você poderia aproveitar o almoço e a pastora Cristina para fazer isso agora. Se você quiser deixar mais para frente, também não tem problema, né? E se você não tem ninguém para bater no computador, você pode fazer até à mão uma cartinha bem feitinha, com as características que você já conhece, para que a gente possa aprovar hoje à noite essa nova unção. Ok? Amém? Muito bem. Então você tem 3 minutinhos para ir no banheiro, para lavar a mão, depois vira à esquerda aqui, e o almoço está servido 13h15. Todo mundo aqui de volta. 1h10 para você almoçar. Vai na benção. Não deu 1h10? Não é 1h10? Errei? Que horas são agora? Ixi. Então, 13h20. 13h20 aqui de volta.